Olá, irmãos. Começando mais um Hangout hoje. Hoje o Hangout é a respeito de Abraão, Isaac e Jacó. Hoje vai participar com a gente a nossa irmã Brenda, nosso irmão Rafael, nossa irmã Rafaela, nosso irmão Gabriel. E o tema hoje é muito interessante, que muitas pessoas não leem a Escritura corretamente, então eles não acabam entendendo o que a gente quer passar para as pessoas. Mas hoje tem uma parte muito interessante aqui que eu quero passar para alguns irmãos que até hoje tem muitas dúvidas sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, sobre a famosa pá de Deus. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, a pá de Deus. Mas por que Deus precisou de uma pá? Alguém já falou isso para você alguma vez? Alguém já disse das coisas absurdas que acontecem com esse Deus? Ora, é muito simples entender. Eu já venho explicando para vocês há muito tempo. Peguem as escrituras mais antigas possível, porque as novas estão todas adulteradas, eles estão mudando tudo para enganar o povo. Peguem as escrituras mais antigas, porque as novas estão tudo mudadas, eles estão mudando mesmo. O sistema religioso, tanto católico como evangélico, estão mudando as escrituras para beneficiar eles, não vocês. Por isso que se você tem uma avó que tem uma Bíblia antiga, um avô, o mais antigo possível, vai atrás dessas Bíblias e leiam e compare com as Bíblias novas de hoje. Estão tudo mudado. Hoje eu quero falar a respeito da paz de Deus. Os pastores evangélicos, os padres católicos, sempre quando vêm conversar comigo, eles falam para mim: ora, esse Deus é o Deus verdadeiro, esse Deus é onisciente, onipresente, ele está em todo lugar, ele vê tudo. Mas espera aí, para que Deus precisa de uma paz? Talvez você nunca tenha escutado isso. É motivo de alguns lugares do mundo onde eu fui, eu conversei com algumas pessoas, é motivo até de, sabe, como que vai poder acreditar num Deus desse? Agora, quando eu explico para as pessoas que o mesmo Deus que foi lá, porque na Bíblia não existe só um Deus, existe vários deuses. Cada religião daquela época, cada povo daquela época adorava um Deus, adorava o Deus Sol, adorava o Deus Mitra, adoravam vários deuses. Eles adoravam mesmo, muitos deuses. Só que aí eu pergunto para você, qual que é o verdadeiro e qual que é o falso? Aí, nessa parte, o que acontece? Apareceu o Deus dos judeus, no deserto. Presta atenção, no deserto. Olha isso. Sempre no deserto. Quando o Messias estava lá no deserto, quem apareceu para ele oferecendo todos os poderes do mundo? Todas as riquezas do mundo? Não foi o Deus do deserto? Não foi esse mesmo Deus que ofereceu para Abraão, Isaac e Jacó lá no começo? É o mesmo Deus. Se você olhar lá no livro de João, você vai ver que é bem claro. O Messias, até o nome dele é adulterado, o nome dele é Emanuel, não tem nada a ver de Jesus. O nome dele é Emanuel. Se você olhar em Isaías e Marcos, você vai ver, em Mateus, você vai ver, o nome dele é Emanuel, não tem nada de Jesus. E aí, cumprindo o mandamento, o sétimo mandamento, não adulterarás. Por quê? O povo foi enganado, a religião enganou o povo, dizendo que o sétimo mandamento, não adulterarás, é homem com mulher adulterando. Não adulterará é você pegar as escrituras, tirar o verdadeiro e colocar mentira. Ou tirar o Emanuel, que é o nome verdadeiro dele, e colocar o nome Jesus Cristo. Se você pegar o nome Jesus Cristo, que na época que era o Império Romano, que era, naquela época, a língua era o latim. Então você tem que pegar a palavra, lá como está escrito em Isaías, o nome dele, Emanuel, em Mateus, Emanuel, e pegar Jesus Cristo, e pega eles e transforma em números romanos. Vocês veem qual que vai dar 666. Mas o povo não quer entender isso. O povo finge que não quer nem saber disso. Mas vamos lá. A respeito hoje eu quero falar sobre Abraão, Isaac e Jacó. Abraão lavou os pés de Deus mesmo? E por que Abraão lavou os pés de Deus? Por que será? Para você ver um Deus tão maluco, que é esse Deus dos judeus, que eles passaram para o Império Romano, pegou parte dessa... Eles viram lá que era muito fácil usar a Torá para manipular o povo. A Igreja Católica também fez a sua Bíblia para manipular o povo também, transferindo o Império Romano, que era político, hoje Império Romano para religioso. O Império Romano está aí do mesmo jeito, nunca mudou.
e a sede é Roma. E o César do Império Romano hoje continua sendo o Papa. A mesma coisa. Não mudou nada. Mas o povo não consegue enxergar essas coisas. Mas falando sobre essa parte, que é muito engraçada também, e eu quero mandar alguma mensagem para alguns irmãos que estão aí fazendo farra na internet, cartando o dinheiro dos irmãos, não só pastor, padre, todo mundo na internet, virou uma farra agora. Todo mundo pegando dinheiro, tudo. O dinheiro que era para dar para as pessoas carentes que estão precisando, agora estão pegando para eles mesmo. Mas aí eu quero falar sobre esse Deus Abraão, Isaac e Jacó. E depois eu vou apresentar os irmãos, passar os irmãos e o canal dos irmãos, para vocês verem o cúmulo do absurdo que é esse Deus. Que ele diz que é onisciente, onipresente, ele pode ver tudo e está em todo lugar e pode escutar tudo. Se vocês pegar o livro, a passagem, abre a Bíblia de vocês, os irmãos que tiver a Bíblia mais antiga, melhor ainda, porque as Bíblias mais antigas são o que mais dá para entender as coisas. As novas, está tudo adulterado. Eles estão tirando as coisas que não interessam para eles e mudando tudo. Mudando eles, falando aquele, no mesmo esquema do sétimo mandamento, não adulterarás. Mas olha que engraçado que eu quero passar para vocês, irmãos. Dá uma olhada. Vamos abrir em Deuteronômio 23:13. Deuteronômio 23:13. Eu quero que vocês deem uma olhada nisso. Olha essa passagem. Um Deus que é onisciente, onipresente, que pediu por povo, aquele povo que estava no deserto, ficaram durante 40 anos lá, 40 anos no deserto, sendo adestrado por Moisés, porque eram rebeldes, não obedeciam nada. Esse Deus manda o povo, porque esse Deus andava nos acampamentos. Só você ver, vocês estão duvidando do que eu estou falando? Abram Deuteronômio 23, capítulo 13. Esse Deus andava entre os acampamentos. O Messias disse lá no começo, lá no Evangelho de João, que ninguém viu o Pai, ninguém ouviu a voz dele. Mas aí o povo insiste em dizer que ouviu. Mas o povo tem que ser enganado mesmo. Como o meu Messias disse. O engano está aí. Quem quer seguir, siga esse engano. Agora dá uma olhada nisso. Deuteronômio 23:13. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, falando com Moisés. Que nada mais, todo mundo já sabe quem é Moisés, que é o próprio diabo. Que ele pegou os 10 mandamentos, quebrou e criou 600 mandamentos. No mandamento não diz para não matar, e ele criou 600 mandamentos, dizendo principalmente, se alguém tem dúvida, nos 10 mandamentos diz para não matar. E lá na lei de Moisés, ele disse que a mulher adúltera tinha que ser apedrejada até a morte. Para você ver como a lavagem cerebral foi feita na cabeça do povo, desde aquela época até agora, de geração em geração. Mas eu vou passar para os irmãos agora, e depois a gente vai comentar essa parte de Deuteronômio 23:13, que Deus pede, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Davi, aquele povo do Velho Testamento, todos os falsos profetas ali que matavam, roubavam, destruíam as pessoas, que sempre foi assim. O povo das religiões adora um assassino. Os mandamentos dizem para não matar. Mas aí ele diz, não, mas Deus teve um plano que poderia matar. Ora, quantas pessoas os apóstolos mataram? Quantas pessoas o Messias matou? Nenhuma. Se é para a gente seguir o exemplo do Messias dos apóstolos, por que as pessoas até hoje seguem o exemplo de Abraão, Isaac e Jacó? Porque todo mundo quer ficar rico. Todo mundo quer ficar milionário, quer ter seu bom carro, ter sua boa casa, quer passar na frente do irmão e falar assim, você é um bosta, eu tenho uma casa melhor do que a sua, um carro melhor do que o seu. O povo é assim hoje em dia. O povo um quer ser melhor do que o outro. Por isso que o reino do céu, as portas estão se fechando para esse povo. Cada dia que passa, acontece mais isso. Mas eu vou começar a passar a mensagem para a nossa irmã. Hoje fazia tempo que a nossa irmã Brenda ia fazer o hangout com a gente no hangout passado, só que ela teve um problema no computador, ela não pôde participar. Minha irmã Brenda, obrigado por participar no hangout, por aceitar o convite. E fala um pouco, irmã, fala sobre o seu canal, fala sobre as coisas que você tem visto ultimamente, sobre os religiosos, o que está acontecendo aí nesse sistema maluco religioso. Irmã Brenda, a passagem está com você. A palavra está com você, desculpa, a palavra está com você. Obrigado por aceitar o convite, irmã. Está com você, irmã. O volume, irmã. Esquece de tirar o volume. Os volumes.
E, primeiramente, eu quero te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. No mês passado eu não pude estar, porque eu tive um probleminha, mas obrigado por você ter entendido e muito obrigada por mais uma vez ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Boa tarde para todos os irmãos, irmão Rafael, irmão Gabriel, todos os irmãos que estão assistindo e os que vão assistir. Então, irmãos, meu nome é Brenda, para quem não me conhece, sou aqui do Rio de Janeiro, e eu fiz uns vídeos no YouTube, né, para poder ajudar a falar a verdade, né, porque hoje em dia a internet é um dos maiores meios de comunicação, e quanto mais a gente for falando a verdade, desmascarando esse sistema religioso, para que a verdade possa alcançar mais e mais irmãos. Hoje o nosso irmão Robert, quando ele falou, né, sobre o tema do Hangout, sobre Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros falsos profetas, que já tem muitos irmãos que já desmascararam, né? O nosso Messias, quando veio na Terra, ele desmascarou esses falsos profetas. E hoje a gente vai poder mostrar para vocês, né, o que o sistema bolou desde o princípio, porque desde o início, os anticaídos queriam dominar a Terra, né? Então, o que eles fizeram? Eles escolheram um povo para fazer o serviço sujo para eles, que foi o povo judeu, certo? E a gente sabe que o nosso Pai não faz acepção de pessoas. Para ele, todos são filhos, né? E o Messias veio, ele mostrou a verdade. Quando o Messias veio na Terra, ele desmascarou Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, ele deu toda essa corja. Então, irmãos, o que a gente precisa... Como que a gente descobre quem é um falso profeta? A gente pega os 10 mandamentos do nosso Pai como base e vê lá, todo aquele que matou, roubou, destruiu, não procede do nosso Pai. Como o nosso irmão Robert disse, uma das 600 leis de Moisés era apedrejar a mulher adúltera. Quando o nosso Messias veio na Terra, os judeus foram lá tentar ele. E aqui ele disse, olha, essa mulher foi pega em adultério. Segundo Moisés nos ordenou, tais mulheres como essa têm que ser apedrejadas até a morte. E o Messias disse o quê? Ele falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o Messias fez. Aí o que os judeus fizeram? Se retirar. Podia ter feito? Podia, mas ele não veio aqui para seguir as leis de Moisés. Ele veio para mostrar a verdade para a gente. Cumprir os 10 mandamentos do nosso Pai. E no decorrer do Hangout a gente vai mostrando para vocês, né? E então, irmãos, o que vocês precisam entender, para quem está fazendo parte do sistema religioso, da primeira vez que está ouvindo o Hangout, né? Que essas igrejas, portas largas, não ensinam a verdade para a gente. O que eles fizeram? Eles blasfemaram o caminho da verdade. O nosso Messias, ele ensina a gente, quando a gente quiser falar com o nosso Pai, a gente fechar a nossa porta do quarto e orar ao nosso Pai em secreto. Mas não, os pastores, esses cães gulosos, o que eles fazem? Eles falam para você falar com o nosso Pai, você tem que ir lá, bater palma para Deus, louvar lá, dar dízimo, oferta, e você sai de lá vazio, sabe, as palavras que ele pega um versículo aqui, um versículo ali, manipula e fala o que eles querem e só ensinam vocês a acumular tesouros nessa terra, a querer crescer, porque os anjos caem, eles só gostam de riqueza. Já você vê que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão eram homens ricos, né? E eles não tinham, Abraão tinha servos, né? Coisa que vocês veem que começa para vocês começarem a perceber que esse cara não procede do nosso Pai. Bom, irmão, passar a bola para o irmão, eu vou decorrer do Hangout falando mais um pouquinho. Tá ok, obrigado. Irmão Gabriel, fazia tempo que a gente não se falava, hein? Fazia tempo já. Saudade do irmão já. Vamos lá, tá com a palavra. É verdade, irmão. A gente tava aqui tentando arrumar um microfone. Tá eu aqui e o outro irmão aqui, se apresenta. Oi, olá, irmão, tudo bem? Sou o irmão Williams, tô chegando, sou novo aí com vocês. Me inscrevi esses tempos atrás no canal dos irmãos aí. E tô aprendendo aí um pouco da palavra de vocês aí. E agradeço desde já pela libertação que eu recebi, né? Tanto do Pai quanto do Messias, porque nessa vida que eu enfrentei, eu acreditei em muitas coisas, assim, só que eu nunca fui muito a fundo, por causa que muitas das coisas que me apresentavam não tinha muito fundamento, entendeu? Então aquilo lá me deixou meio que à deriva no meio desse turbilhão que o mundo tá virando, né?
Daí foi num dia qualquer, assim, que o Gabriel encontrou comigo num lugar. Eu tava perdido, assim, e aí o primeiro assunto que a gente puxou foi religião. Daí ele me apresentou a palavra mesmo do Pai, do Messias, e falou para mim me inscrever, e foi aos pouquinhos me colocando no caminho aí. E hoje eu só tenho a agradecer aos irmãos aí pela palavra que vocês fazem, por isso que vocês fazem. Sei que vocês são muito criticados, mas é assim, a verdade é sempre assim, sempre vai ter muita gente para criticar a verdade. Mas estou chegando aí, estou aprendendo, estou caminhando, engatinhando ainda, né? Mas estou procurando sempre o melhor aí. E vou acompanhar esse hangout com vocês aí. Desde já obrigado aí pela presença aí. Obrigado pelo trabalho de vocês aí com a palavra do Pai e do Messias. Irmão, seu nome é William, né? Irmão William? É isso, irmão? Isso é o Williams. William, né? Isso. Seja bem-vindo, viu, irmão? Seja bem-vindo à família. Muito obrigado. Depois a gente vai conversar com você, a gente pega no finalzinho. Vai ter bastante hoje, nós vamos conversar muito hoje. E aí a gente vai conversando, aí você vai explicar o que aconteceu, as coisas que você passou, mais ou menos. Só uns detalhes, não precisa falar tudo, não, só para ele ter uma noção. E aí depois você fala um pouquinho o que você achou, o que você entendeu, o que mudou da sua vida depois que você conheceu a verdade. Mas, irmão Gabriel, tá com você. Continua lá, irmão. Então, irmão, faz tempo mesmo que a gente não conversa, né? Participa dos hangouts. Eu também ando meio parado na internet aí. Tô procurando mesmo me aprofundar na vida mesmo. A internet tá mais devagar. Porque já tem muitos, pelo que eu vejo, tem muito irmão aí trabalhando aí. Tipo, se eu falar, é a mesma coisa que bater na mesma tecla, que os irmãos já bateram aí, entendeu? Eu trabalho mesmo lá na página do Facebook, lá, o Separando o Joio do Trigo. Tem bastante coisa nova lá, sempre que aparece uma notícia a gente tá postando lá, sempre que aparece, entendeu? O irmão Rafael também tá fazendo parte da página agora. E tá indo, né, irmãos? Cada dia conhecendo um pouquinho mais da palavra. Às vezes vem na mente, assim, coisas que a gente não tinha entendido, a gente entende, entendeu? Sempre aprendendo. Verdade, irmão. Todo dia a gente aprende um pouco. Todos os irmãos aprendem um pouco cada dia. E o que eu digo para os irmãos, né? Sempre procurar, se puder, achar nas escrituras mais antigas possível, dos seus avós, sabe? Porque essas novas aqui, cada dia que eu pego uma Bíblia mais nova, está mais adulterada do que nunca. E eles fazem isso mesmo. Eles não estão nem aí, não. A única coisa que esse povo quer mesmo é ganhar dinheiro, enganar as pessoas, e o povo é igual gado indo para o matadouro, não tem jeito. O povo é gado mesmo. Precisa de um Deus para seguir. E aí o pior de tudo, segue o falso ainda. Se você seguisse o verdadeiro, ainda ia, mas segue o falso. Irmão Paulo, obrigado por aceitar o convite, irmão. Mais uma vez aí a gente fazendo um hangout. Foi muito bom o último hangout que a gente fez. Obrigado por aceitar o convite. A palavra está com você, irmão. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço, irmão Robert, o convite. Mais uma vez, é um prazer conversar com o irmão Gabriel Forlan, irmã Brenda, Rafaela. Sempre um prazer estar com essa família. E é uma maravilha, irmão. Aprender mais um pouco aí da palavra do nosso Pai, né? Desculpa a demora a entrada aí. Eu já peguei o caminho meio andado. Mas eu estou muito feliz, irmão, de participar. E vamos comentar mais um pouco aí sobre esse falso pai aí, né? Isaac, Jacó. Então, irmão, só para lembrar os irmãos, desculpa muito, só para lembrar os irmãos hoje, que hoje nós vamos fazer mais ou menos voltar ao início lá de Abraão, Isaac e Jacó. Aí no próximo hangout nós vamos fazer Salomão, Davi, depois Elias, Eliseu, até chegar no final do ano e chegar no Apocalipse de novo. Eu quero fazer uma repassagem das escrituras, porque tem muitos irmãos novos chegando, então é importante a gente repassar para as pessoas que estão chegando, os novos, eles começarem a entender o que a gente está falando. Entendeu? Para eles verem como o sistema religioso é maligno. Ele engana mesmo, eles querem pegar as pessoas como peixe, como gado mesmo, fazer as pessoas de escravo, e as pessoas não acordam para isso. Irmão Rafael, irmã Rafaela, a palavra está com vocês. Oh, desculpa, irmão Beleza. Paulo. Tem mais alguma coisa para falar, irmão Paulo? Desculpa. Hoje tem bastante irmão. Não, irmão, desculpa. pode continuar aí, não tem problema não.
Aí depois a gente volta de novo, irmão. Nós vamos passando para os irmãos, que hoje tem bastante gente, a gente volta para os irmãos de novo. Irmão Rafael, irmão Rafael. Tá com vocês agora. Alô, estão me ouvindo aí, né? O som tá bom para vocês aí, né? Então, desde já, meu cumprimento a todos os irmãos aí, irmão Robert, o irmão Gabriel Furlan, o irmão William agora, né? O nosso irmão Paulo, a Brenda também. Todos os irmãos aí que estão assistindo aí, acompanhando a gente através do chat aqui embaixo. Todos os irmãos que estiverem acompanhando aí, né? Agradecemos aí e já... Como as pessoas estão chegando agora, né? Ainda não conseguiram entender sobre o famoso Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Que desde o princípio ele vem enganando as pessoas, né? Ele vem fazendo o trabalho do diabo. As pessoas não entenderam isso. Desde o princípio, o diabo vem enganando e usando as pessoas, conversando com elas, aparecendo como anjos, mas disfarçado de anjo de luz, né? Então, agradeço aí os irmãos aí, não vou falar muito agora de início, porque senão não vai dar tempo aí dos irmãos estar acompanhando, falando, transmitindo aí a mensagem. Mas eu agradeço desde já a oportunidade de fazer parte desse hangout aí novamente, irmão. Pois é, irmãos. Boa tarde também aí a todos os irmãos. Agradeço aí pro irmão Robert o convite. Estou muito feliz por ter conhecido a gente aí, o irmão William, né, que chegou aí agora na família. Seja muito bem-vindo, irmão. É muito bom quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta. E hoje aí, né, meus irmãos, a todos que estão assistindo também, o assunto aí, Abraão, Isaac e Jacó, né, como a gente já sabe, foram enganados aí pelos anjos caídos. E hoje a gente vai poder estar fazendo aí contando aí a história, né, verdadeira do que realmente aconteceu, não como o sistema religioso ensina para as pessoas e conta a mentira aí, e as pessoas, infelizmente, comem aquele alimento podre, estragado, né? Então, hoje a gente vai estar aí mostrando para as pessoas. E é isso aí, irmão Robert. Já passa a bola para você aí desde já. Obrigado, irmã. Então, vamos começar o tema hoje com um tema meio, sabe, meio estranho. Para um Deus que se julga onisciente, onipresente, que está em todos os lugares, pode ver tudo, que foi lá na família de Abraão, chamar Abraão, tirar Abraão da família dele. Igual a irmã mandou um abraço para a irmã Vanessa, ela está mandando umas mensagens para mim aqui também. Se a irmã Vanessa quiser participar, pode falar que eu já mando o link para você. Mas eu quero mostrar a loucura que é esse sistema religioso. Como o povo faz uma lavagem, esse sistema religioso faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Primeiro, o Messias. Em quem a gente deve acreditar? No Messias, que diz que ninguém viu o Pai, ninguém falou com ele, ninguém nunca viu a face dele? Ou devemos acreditar nos pastores evangélicos, nos padres católicos, nos judeus? Não se esqueça que quem matou o Messias, quem pagou as 30 moedas de prata para Judas foram os judeus, o sistema religioso do judaísmo. Eles pagaram 30 moedas de prata para Judas entregar ele. Já dá para ver por aí como que é as coisas. Mas enquanto você analisa, você vai lá, e a pessoa diz que Deus é onipresente, onisciente, pode ver tudo, pode estar tudo. Mas, então, uma coisa engraçada que eu quero passar para os irmãos hoje, eu quero que os irmãos comentem. Depois, eu vou passar para cada irmão para comentar. O que um Deus maluco pede para Abraão, Isaac e Jacó deixar a família dele, aí depois, num certo tempo, ele vai aparecendo para os seus escravos, né? Porque esse Deus tinha escravos, né? Ele escravizava aí as pessoas. Aparece para as pessoas, e ele pede uma coisa muito interessante. Aliás, eu quero passar para algumas pessoas que sobem nos montes, vão acampar, vão fazer piquenique por aí, a paz de Deus. Vocês que seguem Abraão, Isaac e Jacó, vocês têm que levar a paz de Deus junto com vocês, sabia? Porque o Deus de vocês, se vocês leem Deuteronômio 23:13, diz assim, que vocês, toda vez que vocês tiverem uma dor de barriga, for mandar o encosto de vocês embora, as coisas ruins que estão dentro de vocês embora, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó fala que você tem que cavar um buraco e enterrar, porque ele está andando e ele pode pisar nas suas fezes. Se esse Deus é onipresente, onisciente, que Deus maluco é esse que pede para Abraão, pede para o povo dele lá, pede para todos os povos ali dos judeus, toda vez que ir mandar fazer suas necessidades, mandar seus encostos, ele pede para você enterrar, levar uma pá
cavar um buraco, enterrar as suas fezes, para que esse Deus, quando estiver andando no meio dos acampamentos, não pise na merda. E aí o que acontece? Esse Deus que pisou na merda, Abraão, lá no início, por Abraão não ter enterrado direito, ele pisou, Abraão teve que lavar o pé dele. Olha que maluquice que é esse sistema religioso. Se você tem dúvida do que eu estou falando, está em Deuteronômio 23:13. Lê lá. Se ele é onisciente, onipresente, será que ele não consegue ver as fezes das pessoas? Tem que pedir para a pessoa cavar um buraco para não pisar? Parece brincadeira um negócio desse. Quando a gente lê as escrituras mais antigas, a gente vê como que há armação desses demônios disfarçados de anjos de luz. Oferecendo toda a riqueza do mundo. Ali todo o religioso fala, não, ali era o diabo que apareceu para o Messias oferecendo todas as riquezas do mundo. Ué, mas esse mesmo que ofereceu para o Messias lá, ofereceu para Abraão, ofereceu para Isaac, ofereceu para Jacó. E todo mundo, e o pior é que esse Deus era tão maluco, tão doido, que ele oferecia para as pessoas, para Abraão, Isaac e Jacó, falava assim, ó, eu estou te dando uma cidade, a cidade é sua, é tua. Só que esse Deus é louco, ele oferece as coisas para as pessoas, uma cidade para as pessoas, onde ia ter leite e mel, só que tinha gente lá, tinha crianças, tinha ser humano lá. E aí esse Deus aparece para esse povo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, e fala, ó, eu dei a cidade para vocês, agora vocês vão lá e se vira. Imagina se esse Deus aparecesse para você agora e falasse assim, ó, tá vendo a casa do seu vizinho aí? O carro do seu vizinho é teu. Vai lá, mata seu vizinho, pega a sua casa dele para você e o carro dele para você, porque eu sou seu Deus, você pode fazer isso. Foi o que aconteceu naquela época. E o povo até hoje não consegue entender isso. Eles não conseguem entender que aquele Deus que apareceu para Abraão, Isaac e Jacó era o diabo disfarçado de anjo de luz. Um Deus assassino, carrasco. O Messias nunca matou ninguém, os apóstolos nunca mataram ninguém. Esses são o nosso exemplo. E aí os religiosos falam assim, era guerra santa. Que guerra santa? Os 10 mandamentos não pode ser mudado. Se um Deus verdadeiro mudar os 10 mandamentos, é um Deus vagabundo. Não um Deus verdadeiro. Só que o diabo se passou por Deus, criou 600 mandamentos e mandou matar, roubar e destruir. Pronto. Se você tem dúvida de quem é o diabo e seus anjos, é simples. Eles desobedecem os 10 mandamentos. Eles roubam, matam e destroem. Mas as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem seguir o diabo. Porque o mundo é do maligno, ele dá para quem ele quer. E as pessoas vão nas religiões hoje pedir o quê? Dinheiro e poder. O Messias lá no deserto recusou. Abraão aceitou. Moisés aceitou. Elias aceitou. Todos aceitaram poder e glória nessa terra. Mas aí o povo não entende. Agora eu quero perguntar para os irmãos. Irmãos, o que você acha de um Deus desse que aparece lá para Moisés, para aquele povo, e manda e fala para eles assim, olha, vocês, toda vez que vocês forem fazer suas necessidades, eu ando em volta dos seus acampamentos, então vocês têm que fazer um buraco e enterrar as suas fezes, porque eu posso pisar nas suas fezes. Se você está duvidando do que eu estou falando, está em Deuteronômio 23:13. Se esse Deus é onisciente, onipresente, que Deus é esse? Aí você vê como que o diabo e seus anjos se disfarçam de anjos de luz e enganou muita gente. Irmão, vou passar para o irmão Rafael agora, começar de trás para frente agora, o irmão Rafael e a irmã Rafaela, e depois eu vou passar para a irmã Brenda, e nós vamos seguindo parte por parte. Irmão Rafael, irmã Rafaela, faz um pouco desse comentário. Que Deus maluco é esse que pede para as pessoas enterrar as fezes, porque ele está andando em volta dos acampamentos judeus ali, e ele não queria pisar nas fezes. Isso aconteceu com Abraão, ele pisou nas fezes, e Abraão teve que lavar o pé dele lá, ofereceu pão, leite, ofereceu qualquer coisa, e depois esse Deus maluco, que diz que não pode matar, foi lá em Sodoma e Gomorra, lá matou todo mundo. Você vê como que o diabo é muito inteligente. E aquele povo alienado, mesma coisa que hoje, acreditou naquele Deus. Foi lá em Sodoma e Gomorra e matou todo mundo. Ué, que Deus é esse que fala que não pode matar, roubar e destruir? E ele foi, roubou e matou e destruiu. Você vê que o povo de Sodoma e Gomorra, o diabo não conseguia adestrar eles. Porque era igual cachorro o povo naquela época. Tinha que ser adestrado igual cachorro. Se não obedecesse o diabo, ele matava. Mandava matar mesmo. E aí o povo até hoje não consegue ver uma coisa tão simples, que quem veio matar, roubar e destruir são o diabo e seus anjos. E todo aquele mentiroso, que é o pai da mentira, não é o diabo, vê os religiosos hoje. Pega a Bíblia antiga e vê para você ver, tudo mudado, adulterado. Irmão, passar por irmão Rafael, irmão. Comenta um pouco, irmão, sobre esse Deus aí que manda as pessoas fazer um buraco e enterrar as fezes para ele não pisar com o pé dele nas fezes. Tá com você, irmão. Irmão Rafael, irmã Rafaela. Pois é, meus irmãos, você vê que esse Deus aí, que nem o irmão Robert acabou de dizer, ele não é onisciente, né?
Porque se ele fosse verdadeiramente o nosso pai, ele não ia precisar de mandar os seus filhos cavar um buraco e tampar suas fezes para ele não andar lá no acampamento, porque ele estava... Porque esse Deus de Israel, ele ficava andando no acampamento ali, dos judeus ali, daquele povo ali, que estava fugindo, que estava procurando a terra prometida, ele ficava andando para guardar eles do mal, das outras pessoas que ele invadir ali. Então você vê de primeira, né, que um Deus que precisa tampar as fezes para não pisar lá na merda deles, né? Fazer o quê? As pessoas ainda não conseguiram entender. Semelhantemente à promessa, né? Veja, ó, um Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, sai da sua casa, vai para uma terra, Abraão, eu te mostrarei, eu vou te... Aquelas pessoas que te abençoar vão ser abençoadas. Você vê que, olha, ó, meus irmãos, vê que absurdo. Um Deus, ele fala assim, ó, aqueles que te abençoar vão ser abençoados. Mas aqueles que te amaldiçoar vão ser amaldiçoados. Você vê que é um Deus carrasco, né? Não é o nosso pai. O nosso pai, ele nunca mandou fazer essas coisas. O nosso pai, ele falou, que nem o Messias falou, ó, ninguém viu o pai. Ninguém falou com ele, nem viu sua face. Mas Abraão, Isaac e Jacó ouviram a voz de Deus, conversou com Deus, lavaram os pés de Deus e exterminaram as cidades lá que um Deus, né, que não é onisciente, foi lá em Sodoma para ver com os próprios olhos a maldade que aquele povo fazia e exterminou todo mundo, né? Quem é o assassino desde o princípio? Não é o diabo? Então, meus irmãos, analisem aí. Vê se realmente vocês estão seguindo o ensino do nosso verdadeiro Pai, não do Deus de Israel. Pois é. E é como a gente já estava falando aí, né, meus irmãos? Questão aí, a gente vê que a história de Abraão já começa bem interessante, né? A Deus, ali no caso, ele aparece para Abraão e conversa com Abraão. E na conversa, olha só, meus irmãos, como é a situação. Deus, ele vem aqui na terra, conversa com o homem e ainda promete que vai dar riquezas dessa terra. Agora eu pergunto, quem é que promete as riquezas dessa terra? Sendo que o nosso Messias, a única promessa que ele nos fez foi dar a vida eterna. Que um dia iríamos embora para a nossa terra, né? Para lugares, digamos assim, que nunca nem deveríamos ter saído se fosse ver. E voltaríamos para lá. Nosso pai prometeu isso. Ele não prometeu que daria, a gente viveria aqui bem nessa vida, prosperidade, riqueza, né? Como aquele Deus que apareceu para Abraão fez. Se vocês leem, meus irmãos, em Gênesis 12, é a parte em que começa ali, a história toda de Abraão. Que eu vou até ler um pedacinho aqui para vocês verem, ó. No versículo 2, fala assim, ó. E far-te-ei uma grande nação, né? Deus falando com ele. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim, meus irmãos, se vocês continuarem lendo, ele vai fazendo lá um monte de promessa para ele. Só vai prometendo coisa boa. E é como o Rafa falou agora há pouco, né? Interessante, se vocês, as pessoas opostas àquele povo, ajudassem eles, o Deus também ajudaria as pessoas. Mas se as pessoas não ajudassem, ele ia amaldiçoar as pessoas. Faria mal às pessoas. Quer dizer, ele fazia acepção de pessoas. A uns, eles abençoavam, e a outros, ele amaldiçoava. Você entendeu? Então, é assim, é como o nosso mestre falou, meus irmãos. O nosso pai, ele nunca foi visto por ninguém. Né? Em João, o Messias deixa claro que ninguém nunca viu o nosso pai, nem ouviu a voz dele. Como que esse Deus aqui, então, aparece para Abraão se fazendo de Deus? Né? A gente vê a história, a gente já vê que desde o começo nunca foi o nosso pai. E se vocês ainda continuarem analisando, meus irmãos, o texto aí, vocês vão ver assim, a diferença dos dois. Nosso pai para esse Deus aí de Abraão. Passa aí a bola, irmão Robert. Para você ver, né, irmã, que é a ponto da loucura que chega. Só que você vê que demora tanto tempo, mas as pessoas hoje em dia estão começando a descobrir a verdade. Como diz, né? Descobrir a verdade vai te libertar. De quem? Da religião, que é a própria enganação da terra. Qual a igreja que o Messias montou? Qual a igreja que os apóstolos montaram? A igreja somos nós, o corpo. Não tem nada de pedra. Qual foi que ele montou? Esses dias um pastor vinha perguntar para mim, falando assim, você tem que ir para a igreja. Eu falei, ué, eu vou para a mesma que o Messias e os apóstolos iam. Qual que ele montou?
Aí eles ficam quietos sem resposta. Porque o povo quer enganar mesmo, enganar o povo, tirar dinheiro do povo, fazer o povo de gado mesmo, sabe? E aí eu vejo esses povos aí de vez em quando fazendo os vídeos, falando as coisas aí. Eu vejo as pessoas subindo para o monte, indo fazer acampamento, sabe? Indo para esses lugares aí. Eu digo para vocês que vão, são dos religiosos, sistema religioso, que saiu do sistema religioso, mas o sistema religioso está dentro de você. Vocês que ficam aí, sabe, fazendo vídeo na internet, fazendo as coisas, tudo ao contrário do que o Messias falou. Eu já venho avisando vocês faz tempo. Que vão aí fazer? Sobe as montanhas, os montes, vai para acampamento. Então, se você acredita no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você tem que levar uma pazinha, sabe? Uma pazinha. Para você, para sua mulher, para seus filhos, para seus amigos. E lá, quando vocês mandarem as necessidades deles, enterrar. Porque o Deus de Abraão que vocês seguem, de Isaac e Jacó, pode estar andando no meio de vocês e pisar na merda. Aí vocês vão ter que lavar o pé dele. Você vê como que a coisa é doida. Vocês vão ter que lavar o pé desse Deus. Irmã Brenda, faz um comentário, irmã Brenda, do que você acha dessa situação, desse Deus pedir para as pessoas, para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, todo esse povo, levar uma pá e enterrar César, porque ele é onipresente, onisciente. Que Deus maluco é esse? Irmã Brenda, está com você, por favor, faz um comentário. A irmã quiser falar. A palavra está com você, irmã. Irmão, é aí que você começa a enxergar, né? Porque é como o nosso irmão Rafael disse. Que Deus é esse que não é onisciente, né? Porque é loucura isso, maninha, é loucura. E também esse Deus de Abraão, né? Quando ele foi lá e fez a promessa para Abraão, né? Para ele sair da terra dele, sai da sua casa, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele era assim, Abraão, se você for ver os frutos dele, como o Messias disse, né, que pelos frutos se conhece a árvore, não pode a árvore boa dar frutos ruins e nem a árvore ruim dar frutos bons. Não pode a árvore boa dar frutos de árvore, mas dar frutos bons. Então, se você for analisar os frutos de Abraão, você vê que assim que ele sai da terra dele, ele vai peregrinar no Egito. E chegando lá no Egito, né, ele fala assim para Sara, Sara, quando você chegar na cidade, você fala que você é minha irmã, para que quando alguém, vamos supor, chegando lá, ninguém queira me matar por causa de você. Aí ela chega lá, fala que é a irmã dele, a faraó sagrada dela, e toma ela como esposa. Aí esse Deus começa a castigar o Egito, né, eles começam a espraguejar o Egito, né. Aí a faraó chega e fala, olha, que mal é esse que me sobreveio, né? E aí ele fala, no caso, despede eles, né, do Egito, com rico, né, deram jumentos, ouro, para eles irem embora. E se vocês verem, irmãos, esse Deus, a todo momento, assim, as pessoas quando andam na linha dele, tá lá, ele vai dando tudo. Mas se a pessoa fazer uma coisinha que desagrada ele castiga. Começa a mandar um monte de praga, ao ponto de matar quase todo mundo. Aí tem uns versículos Deus se arrependeu de ter feito isso. A gente sabe que o nosso pai não é assim, você não é de se arrepender de nada. Nosso pai não é homem para que se arrependa de nada, entendeu? E aí que vocês começam a ver, a descobrir, né, as coisas que essas mais obras desses homens, né? E deixa eu ver, tem um versículo aqui interessante também. E sendo, irmãos, que o nosso pai, pelos verdadeiros profetas, disse que não aceita sacrifício. E Abraão, Isaac, Jacó, toda essa corja, eles faziam sacrifício, eles sacrificavam, né? Porque tem uma das leis de Moisés que manda sacrificar crianças, que era abominação no Egito, dos egípcios. Então, irmãos, é muita coisa que está encoberta, mas já foi muita coisa revelada também. Para quem está no sistema religioso, está na hora de acordar, né? Está na hora, porque já deu que tinha que dar isso. Deixa eu ver. Sobre lavar os pés de Deus, né, irmão? É interessante que aparece, no caso, aparece o Deus, né, o Deus entre aspas, e mais 2 anjos para Abraão, para ele lavar os pés dele. Sendo que o nosso Messias disse, né, que lá em João, que ninguém viu ao Pai, né, senão a face dele, que o Messias, ninguém viu ao Pai, ninguém ouviu sua voz,
né? E as pessoas, e esse sistema religioso prega que Abraão foi lá, lavou os pés de Deus, que Jacó lutou com Deus, e há muita coisa que eles falam que, se você for analisar, se você for ver o que o Messias falou, né, ter como base as palavras que ele disse, que é espírito e vida, tudo que o Messias nos ensinou, ele ensinou como ele aprendeu com o nosso pai, entendeu? E é isso aí, Maninha, eu vou passar a bola para os outros irmãos poderem falar também. Tá com você, irmão Rony. Obrigado, irmã. Depois a gente volta com você de novo. Vamos passar para o nosso irmão Paulo. Irmão Paulo, obrigado pelo convite de novo. Nosso segundo hangout junto. Fico muito feliz, irmão. Muito obrigado por aceitar o convite. Irmão, então comenta um pouco sobre esse Deus maluco aí que pede para as pessoas lá no passado cavar um buraco, enterrar. Um Deus onipresente, onisciente. Lá na religião, irmão, eu nunca fiz parte da religião, mas quando você escutava lá, eles diziam isso, né? Que Deus é onisciente, onipresente, que ele vê todas as coisas, escuta todas as coisas. E como que esse Deus pede para Abraão, Isaac e Jacó, aquele povo dos judeus, cavar um buraco para ele não pisar na merda? Que Deus maluco é esse? Explica pra gente, irmão Paulo. Tá com você. Irmão, confesso que eu fiquei surpreso dessa aí, viu? Eu não tinha lido ainda essa parte, não. Esse Deus é um Deus safado, né, irmão? Porque, como pode? Irmão, só para comentar, mas é verdade, você viu aí, tá escrito aí, né, irmão? Você viu que tá escrito aí, né? Correto. É loucura esse negócio, mas é verdade, tá escrito aí, ó. Correto, eu tô falando pro irmão que eu não tinha analisado, não tinha ainda observado essa passagem aí, mas se o cara diz que é onisciente, bom, segundo a religião, pelo menos no período que eu passei lá, 18 anos, sempre ouvi essa mensagem que o Deus de Isaac, de Jacó, ou seja, o Deus de Israel, é onisciente, né? Onipresente e onipotente. Mas agora, descobrindo a verdade, analisando aqui os fatos, né? Não é, né? Que ele não passa de um deusinho vagabundo, né? Um deusinho safado, esse Deus. Porque é um Deus que engana as pessoas, né? Infelizmente, muitos atraídos por esse Deus falso, que promete muitas riquezas para o povo. Vai na religião hoje, irmão, segue a religião para bens financeiros. Tanto os líderes religiosos que estão lá, que gostam de encher o bolso, né? Quanto as pessoas que vão na casa do Deus de Israel, a vida mais estabilizada. O servo do Deus de Abraão, lá, ou seja, o pastor que está lá pregando, ele prega o quê? As pessoas ir lá, parte do seu salário para ele vai abençoar. Promessa aí, então o povo que está na religião, eles acreditam nisso. Então, como pode ser um Deus onipresente desse jeito? É um Deus falso, irmão. Então, hoje, diante do meu pai, eu fico envergonhado de ter servido esse Deus vagabundo aí durante 18 anos da minha vida. Mas hoje eu me sinto uma pessoa maravilhada, irmão, de poder servir o Pai verdadeiro, né? O Pai, o nosso mestre. Ele nos ensina a humildade, nos ensina o amor verdadeiro, um para com os outros, né? Não aprende nada disso. Irmãos, eu falo por alguém que está assistindo, que está ainda na religião, Deus enquanto é tempo, porque é um Deus tremendo, é um Deus que fala que é onipotente, mas não é. Aqui, eu estava lendo aqui uma passagem, irmão, não fugindo muito do assunto, mas lá em Êxodo 33, 20, ele fala que nenhum homem pode ver a face dele, porque se vê, morre. Mas eu não entendo. Jacó fala que lutou com Deus face a face. E por que Jacó não morreu? Mentiroso, irmão. É um Deus mentiroso. Porque se lá no 33 fala que nenhum homem pode ver a face do Deus lá que morre, por que Jacó não morreu, então? Jacó não só viu a face dele, como agarrou ele. Lá ele morreu. É um deusinho tremendo esse. Desmascarando esse Deus de Israel aí, irmão Roberto. Essa é a minha versão aí. Pode passar para os irmãos. Irmão, você vê, é uma coisa maluca, sabe? Quando a gente vai explicando para as pessoas,
Irmão, só desliga o volume para mim, por favor. Só o volume, isso. Obrigado. Para você ver como o povo é uma coisa muito doida. Ó, primeiro, ele manda Abraão deixar a família dele. Depois manda pegar uma pá toda vez que fazer as necessidades. Aqueles que estão aí hoje, que vão subir nos montes, vão fazer piquenique, vão para os lugares aí, os que seguem Abraão, Isaac e Jacó, e vocês têm que levar, não se esqueçam, vocês obedecem esse Deus. Que Deus maluco é esse? Luta com Jacó, aí Jacó chuta a coxa de Jacó, ele cai, diz que venceu, aí depois diz que tem que pegar as fezes, enterrar, porque ele está andando no caminho, não pode pisar. É uma loucura do começo ao fim. Mas quando você pega esse negócio, se as pessoas não lerem com atenção, elas não vão entender. Como que pode um Deus pedir para enterrar as fezes, sem não querer onipresente e onisciente? Será que ele não enxerga, não dá para desviar? E ainda diz que está andando no acampamento, pode pisar no negócio. É coisa de louco. Aí como que eu posso fazer uma coisa dessa? Eu venho explicar isso para as pessoas, e as pessoas não querem entender. Mas vamos lá, irmão Gabriel. Irmão Gabriel e o irmão William, vou passar para vocês dois agora. Faz um comentário aí, irmão, do que vocês acham desse Deus maluco, que luta, que oferece dinheiro, que manda as pessoas cavar um buraco para enterrar as fezes. É totalmente doido, totalmente maluco. E as pessoas não querem entender, estão totalmente cegos. Igual o Messias disse, são guias cegos, guiando cegos. E o povo vai seguindo esse povo rumo ao abismo. E eles não acreditam, não. Irmão Gabriel, estou com você a palavra, irmão. E com o irmão William. Não estou escutando, irmão. Não está escutando, liga o microfone. Não dá para escutar. Ainda não. Vai mexendo, né, irmão? Quando voltou o volume, você me avisa aqui que eu já volto para você. Pode ir falando, assim que fica pronto, que eu não estou te escutando ainda. Deixa aberto o volume e vai mexendo aí que não está dando para escutar. Então, eu vou comentando com os irmãos aqui. Vocês que estão chegando agora, pela primeira vez, estão vendo os vídeos, tudo. O que a gente quer explicar para vocês é a simplicidade. Peguem as escrituras, tá vendo aqui, ó? Não é para deixar de enfeite a Bíblia na sua casa, aberto nos Salmos 91. 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Isso é assassinato. Esse Deus que está falando que vai cair 10.000 à direita, 10.000 à esquerda, é o diabo que está falando que vai matar todo mundo. Esse é o próprio diabo. O mandamento diz para não matar. Mas o povo é enganado, o povo gosta de comer merda. O povo gosta de se alimentar de merda. Eles vão aí, e quando você vai discutir com um pastor, com um padre, quando eu vou discutir com eles não conseguem me responder. Porque eles enganam as pessoas por dinheiro, são mercenários. Como o Messias diz, o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o falso, que não é pastor, é mercenário, quer seu dinheiro, esse não dá vida pelas ovelhas, não. Mas como o povo vai entender? A gente vem, mostra. Eu vou, faço os vídeos, mostro, os irmãos fazem os vídeos, a gente faz tudo, mostra. Cada dia que passa, um pouquinho vai se libertando, mas hoje são bastante gente que já se libertou desse sistema. E não percebeu que esse sistema está aí para enganar as pessoas. Enganar mesmo, eles não têm piedade, não. Se eles puderem enganar vocês, eles vão enganar mesmo, arrancar todo o seu dinheiro, vai fazer você vender sua casa, seu carro, vender tudo que você tem, tirar o seu dinheiro da poupança, dá tudo para eles. Que é a única coisa que eles querem. Que esse é o verdadeiro, esse aí é aquele pastor mercenário, que não dá a vida pelas ovelhas, esse aí só rouba. Rouba e destrói a vida das pessoas. Irmão Rafael, já voltou o volume, irmão Rafael? Dá uma olhadinha se está funcionando agora. Pode falar, irmão. Não estou escutando, não, ainda não. Isso, agora voltou. Parece que voltou agora. Desligou novamente. Ainda não está falando, não, irmão. Ainda não tem volume, não. Não, ainda nada, irmão. Já volto. Vai mexendo aí, irmão. Quando você estiver falando, você pode voltar, que eu volto com você. Irmão Rafael. Voltar para vocês de novo no começo, irmão. Conseguiu, irmão Gabriel? Deixa eu ver, conseguiu? Parece que agora voltou. Desligou de novo. Vou voltar com o irmão. Vê se você consegue agora, irmão Gabriel. Não está falando, não. Não estou te escutando. Então, irmão Rafael, irmã Rafaela, então vamos fazer um resumo desse povo, desse Deus doido. Olha para você ver quanto absurdo. Primeiro, ele destrói uma família, manda Abraão sair da família dele lá.
que promete uma terra de leite e mel para aquele povo lá, e o povo sai, só que chega na cidade, tem gente morando. Como que pode um Deus oferecer uma terra de leite e mel onde tem pessoas vivendo? Como diz, o diabo dá para quem ele quer, dele. Mas é meio doido isso. Só que quando Abraão chega lá, tinha dor na terra. E aí? Como que pode? Para você ver que é um Deus falso, mentiroso, astuto. Ele engana as pessoas. Ele oferece uma terra que tem dono já. Aí Abraão chega lá, tem dono na terra. Aí o que tem que fazer? Só tem um jeito de conseguir a terra. Matando as pessoas e roubando e destruindo. Como está escrito, o diabo e seus filhos, seus anjos, vieram roubar, matar e destruir. E aí quando você pega a Bíblia e os 10 mandamentos, você desmascara eles. Todo aquele que rouba, mata e destrói e desobedece os 10 mandamentos são demônio disfarçado de anjo de luz. Os demônios se passam por Deus e enganam muita gente. Irmão Rafael, irmão Rafaela, tá com você, irmão. Pois é, irmão, é complicado, viu, esse Deus aí de Israel. Sabe, irmão, umas coisas aí que as pessoas do sistema religioso precisam compreender. Olha que interessante, meus irmãos. Se vocês leem em Gênesis, capítulo 13, Abraão está de frente lá, Ló separou ali de Abraão, e aí Deus aparece ali para Abraão e fala, ó, Abraão, você tá vendo toda essa terra aqui, ó, do norte, sul, olha tudo aí, tá grande, né? Tudo isso eu vou dar para você, a você, a sua descendência, tudinho, é tudo de vocês, viu? Prometido para você. Só que se a gente analisar, meus irmãos, quem é que prometeu a terra? Quem que fez o mesmo com o Messias? Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 5. Por acaso não foi o diabo que apareceu ali para o Messias e falou a mesma coisa que fez com Abraão? Olhou, falou para o Messias, olha tudo aqui, ó, olha para esse monte, tudo que você está vendo aqui, ó, eu te dou, só basta se curvar para mim. A diferença, meus irmãos, é que o nosso Messias, ele não se curvou, mas Abraão não. Abraão se prostrou, adorou, ó, que bonito, né? E o mais interessante, meus irmãos, é que vocês analisar no versículo, peraí que eu vou pegar aqui, no versículo 13, no capítulo 2, ali vai dizer que Abraão era muito rico. Quer dizer, Abraão já tinha riqueza, diz que além, ó, se vocês analisarem, fala assim, ó, ele era muito rico em gado, em pratas, em ouros, ele tinha escravos, servos, ele tinha terras. Ele era muito rico, Abraão. E mesmo assim, quando Deus apareceu para ele e falou que ia dar mais terra, ele gostou. Para vocês verem como ele era ganancioso, como ele gostava da prosperidade, né? A hora que Deus apareceu para ele, prometeu toda a riqueza, ali no versículo mais para frente do capítulo 13, versículo 14, ele gostou. Aí que ele se prostrou mesmo e adorou. Não, é esse mesmo que eu vou. Ué, ele tá me dando mais dinheiro, eu já tenho um monte. Ele ainda promete para mim que vai me dar mais para mim, toda a minha descendência. Opa, é comigo mesmo. Né? Vocês veem a diferença. Abraão reconhecido como tão pai da fé, como tão o pai Abraão, né? Um homem, um profeta ali, sei lá, que o povo tanto adora esse Abraão. Só que veja a diferença dele para João Batista, meus irmãos. Aquele que veio preparar o caminho do Messias. Né? Olha a diferença para ele. O nosso apóstolo, o nosso profeta João Batista, meus irmãos, ele era pobre, ele era simples, ele era humilde, ele usava roupa de saco, né? Vejam lá como era João Batista. Olha a diferença. Os nossos irmãos, o Messias, eles eram pobres, eles eram simples e humildes, eles não tinham dinheiro, não tinha ganância. Abraão até escravos tinha, servos para servirem ele. Nosso Messias mesmo falou que ele veio para servir as pessoas, né? A gente tem que ajudar as pessoas. Mas Abraão não queria nem saber. O negócio dele era acumular mais riquezas. Para ele, quanto mais, melhor. E não é à toa que ele se curvou àquele Deus. O diabo apareceu para Abraão e ele quis a terra, ele quis o mundo, porque o mundo era do diabo. E o diabo dava para quem ele queria. O diabo que mostrou lá para Abraão quis. Mas ele foi fazer o mesmo com o Messias não quis, não. Também, né, meus irmãos? Você acha que o nosso Messias ia querer esse mundo, esse lixo aqui? Só essas pessoas mesmo que ficam aí enganadas e tapadas da religião para querer esse mundo. Porque olha lá o que o nosso Messias preparou para nós. Nem se compara com esse lixo. Né? Então, as pessoas do sistema religioso, vocês, meus irmãos, que estamos assistindo, e ainda insistem em defender esses falsos profetas da Bíblia,
abram os olhos, meus irmãos, enquanto ainda dá tempo, né? Porque olha aqui a diferença dos dois. É simples, meus irmãos. Vocês querem reconhecer uma pessoa que era do nosso pai? Veja, ele era muito rico, ele fazia sacrifícios, né? Fazia altares, porque aqui, até no versículo 12, no capítulo 12, no versículo 7 do capítulo 12, fala que Abraão também edificava, né, altares a Deus. Deus pedia altares para Abraão. E ao decorrer aí, a gente vai falando as coisas aí que Abraão fazia. Analisem, meus irmãos, vejam a diferença. É muito simples. Só basta vocês analisar. Né, Rafa? Engraçado. Sabe o que é engraçado disso tudo? O Messias cansou de falar: não acumulei tesouro na terra. Vocês estão acumulando? Vai enferrujar. A traça vai roer. Mas não, as pessoas preferem acumular riqueza na terra. Mas o Messias, ele falava isso porque ele já sabia, ó, a casa do meu pai, lá não tem essas coisas. Lá é tudo perfeito. Mas o povo preferiu adorar e adquirir mais as riquezas da terra do que as riquezas celestial. Né, irmão? É triste. E você vê que a terra lá tinha dono. Lá em Gênesis capítulo 15, depois que Abraão firma aliança com aquele Deus, por isso que foi falado, Abraão foi, né, como é que fala? Teve fé. Abraão é o pai da fé. Lógico, ele teve fé no próprio diabo. Aí o diabo falou, você vai ter a terra. Abraão, eu vou te dar uma terra. Abraão acreditou. Isso foi imputado por justiça para Abraão. A fé no diabo, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 17, o Deus fala, ó, com a chegada da noite veio escuridão, ó, um Deus que habita na escuridão. E, de repente, surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo mesmo momento em que o Senhor seguia a aliança com Abraão. Aos teus descendentes, Abraão, dê essa terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, a terra dos quenezeus, dos cadononeus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, a terra dos cananeus e dos jebuseus. Olha, a terra tinha dono, irmão. Como é que faz? Como é que um Deus vai dar uma terra que já tem dono? E ele deixa claro ainda que é a terra dos outros, né? Ó, a terra do povo lá eu vou dar para você. A terra do tal, do fulano, do ciclano, vai ser tudo seu. É muita loucura, irmão. Ô, irmão, vocês estão escutando agora? Sim, irmão, estamos escutando. Vou passar para você agora. Pode ir lá, irmão Gabriel, irmão William, pode estar com vocês a palavra. Beleza, irmão. Então, a questão sobre esse Deus aí, eu acho que é assim, né? É só notar um pouco a diferença e desmistificar que a Bíblia não tem erros, né? Porque isso daí... Você tem que ver a origem da Bíblia, né? Que a Bíblia, ela não veio assim, caiu do céu com zíper e tudo pra gente, entendeu? Ela passou por as escrituras, né? Primeiro que os apóstolos escreveram, que os profetas escreveram, a maioria foi queimada. O que sobrou aí é pouca coisa, entendeu? Eles juntaram com o livro de Moisés, né? Que é sangue puro aquilo, entendeu? Juntaram e deram pra gente aí o pão da vida misturado com esterco, né? Porque tem a palavra do Messias, que é o pão da vida, e tem o esterco, que é a palavra dos falsos profetas, entendeu? Até mesmo no Novo Testamento tem algumas partes que foram adulteradas. No velho é quase tudo adulterado, para falar a verdade, entendeu? Agora no novo é bem pouco. E também tem uma passagem para você entender a diferença desse Deus aí pro verdadeiro, que ele diz assim, né? Lá em 2 Samuel 24, versículo 1. Ele manda Davi contar por ele. Ele não sabe nem contar, entendeu? Ele manda Davi contar, fazer o censo das pessoas, né? Que era para fazer um censo sobre a população de Israel naquela época. E por quê? Porque ele não sabe contar, ele não é onisciente. Por que Davi precisa contar por ele? Entendeu? Aí você vê o que o Messias diz. O Messias diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça são contados, entendeu? É um contraste totalmente diferente, entendeu? Também lá no deserto, por que eles ficaram 40 anos no deserto que dava para atravessar em 30 dias ou menos, entendeu? Porque ele ficava lá rodeando a terra, entendeu? Ele ficava numa nuvenzinha preta lá, as pessoas ficavam seguindo aquela nuvem lá no deserto, lá, aí quando a nuvem parava, eles acampavam, entendeu? Aí às vezes descia um negócio de fogo lá e
e conversava com Moisés, entendeu? Aquilo lá, meu, é farsa, farsa. Pra enganar as pessoas, 40 anos lá só ensinando mentira pro povo, entendeu? Pode falar aqui, ó, passar pro Will aqui. Licença, irmãos. João, Então, pode falar, irmão William. Então é bem assim, é bem triste essa palavra, né? Porque parece que estão caçoando do nosso pai na cara dura, né? Do jeito que eles falam, assim, sabe? Assim, porque que a gente conhece a palavra sabe o poder do nosso pai e tal, e sabe que ninguém não viu a face dele, nem conversou com ele e tal. Então eles colocar esse tipo de coisa, assim, nessa forma que eles falam, parece que eles falam para diminuir mesmo, entendeu? E assim, o que é mais triste ainda é saber que tem gente que acredita nisso tudo e defende com unhas e dentes, sabe? E vai ficar nisso, porque assim, eu conheci pessoas e pessoas, na verdade que eu conheci, que tem gente que você vai tentar ensinar uma vírgula da verdade, a pessoa já fala que você é um filho do diabo, que você tá todo errado, que eles que estão certo, entendeu? Assim, eles acham que só o Deus dele, a igreja deles, o que eles falam que tem salvação, entendeu? Sendo que, assim, se eles fossem um pouco mais cabeça aberta, aceitassem mais as pessoas da forma livre de se pensar, eu creio que eles conseguiriam, tipo, prender mais as pessoas e aprender também, né? Porque, assim, a Bíblia foi escrita por nosso pai, a gente lê a Bíblia, a gente tá aprendendo, lendo ela anos, e olha o tanto de coisa que ela ainda ensina pra gente. Tem várias vírgulas aí que se você não souber interpretar, você não consegue interpretar da maneira correta. E tem gente aí que fala, não, que aquilo que eles escrevem em cima é aquilo que é a verdade, é aquilo que eles acreditam, entendeu? Isso foi uma das coisas, assim, que fez, assim, eu desgostar um pouco quando fui o pouco tempo que eu passei no sistema religioso. Foi essa inflexibilidade, sabe? Porque, assim, às vezes eu ia pro culto, assim, procurando ajuda, triste, cabisbaixo, porque eu tinha passado por momentos da minha vida e eu percebi que o sistema religioso começou a virar mais tribunal do que hospital, onde ele deveria ser. Sabe, lá você era cobrado, tipo, se você fizer isso, você vai ser condenado. Se você não der o dízimo, tem o devorador que vai comer, sabe, assim, daí você ia lá, às vezes, ao invés de você ouvir uma palavra de paz e conforto, você sai de lá encucado, sabe, com a cabeça quente. E é estranho, assim, e depois que você conhece a verdade, é assim, quando você conhece a verdade, você tem que estar preparado, porque assim, é igual eu falei com o Gabriel, assim, quando eu comecei a ver os vídeos dos irmãos, do Gabriel, dos irmãos em geral, eu falei, tipo, separa tudo, assim, sabe? Você tá andando, você acredita em tudo aquilo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Naquela hora você para. Você para. E o pior é que aquilo, por mais que você não seja mais, que você não acredite de inteira fé naquilo que você levava para si, aquilo faz você parar e falar, não, mas será que é verdade? Porque assim, você já foi em tantos lugares que você foi enganado, daí quando você ouve a verdade, aquilo, por mais que você queira sair daquilo, aquilo ainda deixa essa pergunta na mente. Fala, mas será que é verdade? Será que agora é verdade? Sabe? Só que assim, quando você conhece a verdade ela não transforma só o seu pensamento, ela transforma só a pessoa, seu jeito de pensar. Sabe, quantas vezes você tinha um problema, você ia dormir com aquele problema, assim, ou às vezes você ia para os lugares, você via as pessoas entrar desesperadas, sair desesperada. Quando eu comecei a conversar com o nosso pai e com o Messias da forma correta que eu vi no seu vídeo de orar, nossa, cada vez que eu conversava com ele, eu acordava uma pessoa diferente, sabe? Não era igual você, porque assim, é um lugar que tem tanto gente com os pensamentos de bem lá, quanto gente com os pensamentos de ruim. Às vezes você vai lá, você volta mais carregado do que você entrou naquele lugar. Agora não, você em paz, com seu pai, na sua casa, no conforto do seu lar, para falar com ele, aquilo já te dá um conforto, sabe? É como se fosse uma conversa de pai e filho mesmo. Que é aquela coisa, aquele momento íntimo, em particular, seu com ele. Não deve ser compartilhado. E assim, e da forma que essas pessoas escreveram essa escritura aí, irmão Robert, é bem triste, assim, porque parece que eles fazem para caçoar de verdade do nosso pai. Sabe? Parece que eles fazem pra assim, de afronta mesmo. Irmão, só perguntando, irmão William, e hoje, como você se sente depois de ter conhecido a verdade, assim? Como que você se sente? O que mudou na sua vida, assim, depois que você conheceu a verdade e começou a entender as coisas do jeito correto? O mundo muda à sua volta, porque, querendo ou não, aquilo te aliena. Aquilo te aliena de uma forma, assim, que você não consegue enxergar um palmo na sua frente.
Entendeu? E agora com você conhecendo eu conhecendo a verdade, sabe? Agora eu consigo colocar uns pingos no i, consigo ver umas coisas de forma diferente, consigo ver outras coisas de um outro ângulo. Assim, sabe? Porque assim, eu sempre pesquisei muito sobre essa parada da teorias das conspirações, Illuminati, maçonaria, nova ordem mundial, tudo isso, assim. Só que assim, aquilo eu pensava que era uma conspiração totalmente política. E às vezes, quando eu estava na minha pesquisa e vendo aquilo, tinha coisas que eu não entendia, sabe? Era como se você passasse pelo conhecimento completo, mas se abrisse umas lacunas ali que você não entendia como que alguma coisa podia se encaixar ali. Daí foi aí que eu conheci a palavra. E a palavra, a verdade, que preencheu essas lacunas para mim. Tais quais o reinado da besta, tais quais as pedras da Geórgia. Entendeu? Quando você vai vendo isso, você vai percebendo que aquilo muda a sua mente, assim. Daí eu falo, caramba, velho, quando eu estudava isso, o pessoal falava que eu era louco. O pessoal falava que aquilo não existia. Isso daí é balela, que isso não existe, sabe? Só que, assim, tem certas coisas, assim, que você vê que não tem como você falar que não existe. Ainda mais uma conspiração que tá aí há anos, há milênios, sabe? Não é de hoje que isso tá aí. Então, isso daí é uma coisa que você vai vendo e você vai aprendendo. E aquilo lá vai evoluir na sua mente. Entendeu? Até chegar nessa parte do sistema religioso. Que eu percebi que eu ia lá e, meu, qualquer coisa lá tinha que dar dinheiro. Entendeu? Daí eles catavam e falavam meia dúzia de coisas assim. Às vezes você ia lá para ouvir uma palavra de conforto, igual eu disse, você ia lá e tomava bronca. Sabe? E assim, eu via que tinha muita gente cega, mas era uma cegueira assim que você via que, por mais que aquela pessoa falasse bonito em cima de um púlpito e utilizasse a Bíblia em prol dela, você via que era uma pessoa vazia. Você não via, tipo, ela ministrar aquela palavra com poder, você via que ela estava ali interpretando. Daí foi isso que fez eu começar a me questionar, assim, porque minha família sempre foi muito religiosa, só que minha mãe sempre rezou em casa, minha avó sempre rezou em casa, tal. Então ali em família você sente o poder da oração mesmo, assim, quando as pessoas estão juntas, assim, em união. Daí lá você via, assim, pessoas que estavam lá e não sabiam nem por que estavam lá. Ou pessoas que iam lá há tanto tempo que estavam frequentando assim, por causa que parece que virou um costume, parece que perderam o próprio propósito, entendeu? Não buscavam mais alguma coisa ali. Parecia que eles só iam lá, parece que assim, venha até o meu templo aqui, que quando chegar a hora você vai ser salvo. Daí, quando eu conheci a verdade, eu percebi que isso é totalmente o contrário. E é bem triste você ver pelos lados lá da palavra que o irmão disse, das portas largas. Porque hoje em dia você vê muita gente se perdendo. Para milhões que vão ficar aí, vai se salvar 100, 200. Mas você conseguiu... Hoje, irmão, só mais uma pergunta para o irmão William. Ô, irmão, À vontade, por favor. hoje você se sente uma pessoa livre, uma pessoa... Como que você se sente hoje? Hoje eu me sinto mais livre, assim. Eu me sinto mais livre. Hoje eu vejo as coisas de outra forma. Hoje eu penso, eu interpreto, até na minha vida pessoal, assim, eu me vejo uma pessoa diferente. Hoje eu já não vejo coisas que antigamente eu via como prioridade, com tanta prioridade assim. Hoje eu paro mais, eu penso mais, eu escolho com mais sabedoria. Entendeu? Sendo que antigamente você estava seguindo uma reta, que você estava indo ali. E era aquilo ali, todo domingo aquilo, e daí você vai se acostumando, vai virando tipo um robô. O famoso fardo pesado, né, irmão? O fardo pesado. Hoje você se sente leve, hoje está bem tranquilo, bem leve. Nossa, que isso. Hoje eu consigo sorrir com mais frequência, conversar, me divertir de vez em quando. Mas, meu, antigamente eu ia lá e voltava, tinha vez que eu voltava mais pesado. Tinha vez que eu sorrindo e voltava chorando. Era triste. Mas graças a Deus conheci a verdade aí. E estamos aí. Tô igual eu disse, estou engatinhando ainda, conheci o trabalho dos irmãos agora, mas estou me aprofundando, estou lendo, estou aprendendo. E é assim, para quem sai desse mundo para entrar e encarar a verdade de frente, eu falo, é chocante. É chocante, porque, meu, vai contra tudo aquilo que você aprendeu. Mas assim, se você parar para analisar com sabedoria, não com a cabeça só naquilo que você aprendeu, você começa a ver que tem umas lacunas em aberto que começa a ser preenchida e você começa a perceber que a verdade, às vezes, não é tudo aquilo que você ouviu lá, não.
É como eu digo para os irmãos, né, irmão? Eu digo para as pessoas, falo bem claro. O que você acha que 1/3 dos anjos caídos que caíram na Terra estão fazendo o quê? Você acha que eles estão tocando harpazinha? Estão fazendo o quê? São 500 milhões de demônios na Terra. O que eles estão fazendo? Ué, simples. Eles montaram as religiões e estão enganando o povo. É isso que eles fizeram. Mas o povo não quer acreditar, não. É bem simples. Você acha que o diabo, os seus anjos, está fazendo o que aqui na Terra? Eles montaram as religiões e estão lá enganando o povo. O Messias disse. Você olha, o Messias é o nosso exemplo. Qual a religião que o Messias montou? Qual a religião que os apóstolos montaram? Aí, enquanto você fala isso para um pastor, para um padre, ele fala que a gente tem o diabo. Não, porque foram eles. Se o Messias viesse hoje na Terra, esses padres, esses pastores, matariam ele de novo. Porque eles só estão interessados em dinheiro. Só nisso. E o Messias veio, denunciou eles naquela época e mataram ele. E se ele viesse hoje, matavam do mesmo jeito. Irmão Gabriel, quer falar alguma coisa, irmão? Ah, sim, irmão. É que ele falou das portas lá, eu ia falar que aqui onde a gente mora, tá cada dia pior. Cada vez assim tá abrindo uma igreja evangélica nova e cada vez maior ainda, entendeu? Parece que com essa crise o povo que decidiu virar pastor evangélico, entendeu? Qualquer garagem é uma igreja. A garagem de casa tá virando igreja ali, todo lugar, eles estão pegando as pessoas. Eu digo, tem mais boteco, que tem mais igreja do que boteco hoje em dia. Muito mais. É verdade, tem ali, por exemplo, aqui direto, tem um bar de um lado e do lado tá a igreja. Igualzinho, é tudo o mesmo lugar. A diferença é que um fica bêbado fisicamente e o outro espiritualmente, né? E o outro fica espiritualmente bêbado, né? Pela tanta mentira, tanta esterco que colocam na cabeça deles. E o povo não quer acreditar, não. A gente explica para eles. Muita gente, quando para, senta e conversa e lê, eles entendem. Mas tem pessoas que não querem entender. As pessoas não estão nem aí para a verdade hoje em dia. As pessoas querem seguir o Deus do deserto. Quer ter casa boa, carro bom, humilhar o seu próximo. Quer tudo coisas boas na vida. Algum dos irmãos viu, por exemplo, o vídeo lá que eu postei, o último, sobre o pai do Messias versus o Deus do deserto? Irmão, eu não vi. Mas na hora que eu vou terminar o Hangout aqui, coloca o link pra gente aqui pros irmãos. Vou colocar o nome do seu canal e o link, e hoje eu vou assistir. Hoje eu trabalhei, esses dias eu tô trabalhando muito, mas eu vou assistir sim. Aí no final eu vou colocar o nome dos canal dos irmãos aqui, o link dos canal, e pedir pros irmãos assistir os vídeos, que é muito importante assistir todos os vídeos dos irmãos, procurar. E os irmãos também que fazer vídeos novos e colocar na internet, para ver se liberta mais gente possível, porque o povo tá sendo enganado, igual o gado mesmo, o povo é enganado mesmo. O vídeo lá eu postei várias diferenças, né? Que a gente tá expondo algumas, por exemplo, mas no vídeo lá eu postei muitas diferenças entre o nosso pai e o Deus do deserto. Por exemplo, tem várias passagens que ele falava da escuridão, entendeu? Onde ele estava ficava escuro. Como, por exemplo, aquela sarça, quando ele foi se apresentar para Moisés, né? Que a sarça estava pegando fogo e a voz vinha do meio da escuridão. Por exemplo, quando Moisés desceu, qual a primeira coisa que ele fez quando ele pegou os 10 mandamentos? Mandou o povo se matar. A primeira coisa, ele já desobedeceu, quebrou os mandamentos, né? Quebrou fisicamente e também espiritualmente. Ele depois fez a serpente e mandou o povo matar mulheres, crianças. Desde aqueles tempos até os dias de hoje, eles sacrificam os primogênitos para esse Deus aí. Antes era na cara dura, agora eles não mostram mais, mas eles ainda fazem a mesma coisa. Eles fazem a mesma coisa, eles matam os próprios filhos em sacrifício a ele. Para você ver, irmão, que é coisa absurda, né? Dá uma olhada nisso. Ele faz uma serpente de bronze no meio do deserto. Moisés, olha para você ver. Era só ligar as coisas. Quem é a antiga serpente? Quem é o assassino desde o princípio? É só ligar as coisas. O Messias já disse, ó. Não pensa que sou eu que vou acusar vocês perante o Pai. É Moisés, ele é o acusador, ele é o diabo. O povo até hoje não entende isso. Quem fez a serpente de bronze e fez as pessoas adorar no deserto? Não foi Moisés? Para você ver que Moisés fez até uma serpente, o povo é tão burro. Ele fez uma serpente e fez as pessoas adorar a serpente. E quem não adorasse a serpente era picado. Era picado pelas cobras que ele mandava picar as pessoas, e depois para a pessoa ser curada ia ter que ir lá adorar uma serpente. A mesma serpente do Adão e Eva lá, que enganou Eva lá no paraíso.
Para você ver que absurdo, sabe, a coisa... E aí você vai explicar para as pessoas preferem mais a mentira do que a verdade. Irmã Brenda, passar para a irmã Brenda, irmã. Então, irmão, só para continuar falando, né, que os irmãos estavam falando desse Deus que habita nas trevas, esse mesmo Deus, que era o Deus de Davi, Salomão, inclusive, né, Salomão fez um templo para ele. Eu vou ler aqui em primeiro Reis, capítulo 8, versículo 12, que fala, né, então disse Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas, certamente te edifiquei uma casa para a morada, para a morada, sempre para a sua eterna habitação. E a gente sabe que o nosso Pai é luz, e nele não há treva nenhuma. E o Deus de Salomão, né, habitava nas trevas, falou com Moisés no meio da sarça ardente, nas trevas. E aí que você começa a enxergar a verdade, né? E também eu queria falar sobre acerca daquele massacre, né, que teve na Terra Prometida, né? Porque quando o Deus foi lá e prometeu para Abraão a terra, como o nosso irmão Robert falou, já era habitada, né? Tinha muitas nações, muitos povos vivendo ali. E só para vocês terem noção, ali em Jericó foi só o começo, porque Josué, quando Moisés subiu para o monte sumir lá, falaram que ele morreu, sendo que ele está vivo até hoje, né, está escondido. Quando ele subiu naquele monte, ele deu ordem para Josué entrar na cidade e sair matando todo mundo, sem dó e sem pena. Não deixaram nem criança, nem nada vivo. O que eles faziam? Eles pegavam, roubavam os bens dos povos, ouro, prata, bode não, os animaizinhos, né? Roubavam tudo e matavam todo mundo. Entendeu? Então, aí que você vê, o nosso Messias disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Agora, quais frutos, né, se a gente analisar as escrituras, quem era o povo que tinha essas ações? Quem fazia isso? Não eram os judeus? E sendo que os judeus não falam que serviam ao nosso pai? Aí vocês têm que começar a analisar. Aqui, ó, em Josué 12, capítulo 12, fala, ó, os 31 reis que Josué feriu. Imagina, meus irmãos, 31 cidades, nações sendo exterminadas, para eles poderem possuir aquela terra. Se fosse assim, por que o nosso pai precisaria, pensa comigo, por que ele precisaria mandar alguém lá, falar assim, ó, você vai lá e mata? Se ele mesmo tem ele mesmo pode dar, ele mesmo dá o fôlego de vida para todos nós. Não é simplesmente ele ir lá e tirar o nosso fôlego de vida da pessoa? Ou ele fala assim, ó, vai lá e mata para mim. Que Deus é esse? Então, irmãos, é isso que a gente tem que começar, a gente não pode ler a escritura linearmente, a gente tem que ler a escritura analisando, sabe? Pegando os 10 mandamentos do nosso Pai, porque, como está escrito, Messias disse que os diabos e seus anjos se transfiguram em anjos de luz. E é isso que eles fizeram, meus irmãos. Eles pegaram, se vestiram como ovelhinhas, como homens do nosso Pai, e não são. Se vocês analisarem o fruto desses homens, vocês veem que eles não procedem do nosso Pai. Imagina, irmãos, 31 reis sendo exterminados da face da terra. Imagina, o quão abominável. Imagine hoje, nos dias de hoje, todo mundo entrando em guerra. A gente vê essas notícias tristes, sim, reino contra reino, nação contra nação. E a gente fica aqui pensando, né, porque aqui no Brasil não tem quanto tem nos países lá fora, mas imagine, a gente, naquela época, olha, Moisés está vindo aí com o seu povo matar todo mundo, Josué. Aí, é que nem teve um povo que foi esperto, né? Que pegou e, tipo assim, tipo que enganou Josué, né? Falando que vinha de longe, que eles queriam fazer uma aliança, e quando Josué descobriu, eles moravam ali. Que é, se eu não me engano, até os gibeonitas, né? E esse povo virou escravo do povo de Israel até os dias de hoje, para vocês verem. Então, o sistema, eles manipulam mesmo, eles pegam esses lobos, esses homens, assassino, que lá em Apocalipse está escrito que assassino não entra no reino do céu, que você começa a descobrir, opa, vamos lá, na cidade do nosso pai, no reino do céu não vai entrar. Assassino, cães, homicida, todo aquele que ama comete mentira. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer? Hoje, por que até mesmo os pastores falam nas igrejas, nós somos a igreja de Laodiceia.
Por que, Laodiceia? Porque é uma igreja morna. A pessoa que está no sistema religioso, está lá, ouvindo que Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Davi, Salomão e muitos outros são homens do nosso Pai, e mistura eles com o Messias, os apóstolos, os verdadeiros profetas, é uma pessoa morna, porque ela não consegue distinguir o que é certo ali e o que é errado. Porque pega um assassino desse e fala que ele é um cara bom, entendeu? Mas nosso Pai não leva em conta o tempo da ignorância, entendeu? Então, tá na hora de acordar, de começar a analisar as coisas, porque não tá nesse tempo mais não, irmãos, sabe? E o nosso Messias disse que ele chama as ovelhas para fora, né? E não para dentro. O sistema religioso fala que você tem que ir lá bater palma para Deus, que você tem que ir lá dar o dízimo, sendo que o nosso Messias falou. E quando a gente for falar a verdade, a gente não pode cobrar nada. De graça recebeu, de graça dá. E outra coisa, você não tem que, assim, tem que ir simples. Você vai lá esbanjando riqueza para quê? E é isso que esses pastores fazem. Aí se você chega lá no templo religioso desse e fala assim, que nem o irmão William, né, que falou, as pessoas vai lá, né, muitas vezes em busca de conforto, ou uma palavra, hoje Deus vai falar comigo, não sei o quê. Aí chega lá, esses homens, olha, o que você tem? Eu tô passando por um momento difícil, tá faltando falta de Deus na sua vida. Se você está passando isso, é porque você não está agradando a Deus. Você tem que entrar numa igreja, aceitar Jesus, porque hoje em dia as pessoas falam que aceitar Jesus é você ir lá fazer parte daquela congregação. É isso que eles falam. Você está aceitando ficar lá, para sempre. E a pessoa que fica lá, ela não consegue distinguir o certo do errado. Ela é morna. Ela fica acreditando em Moisés, Abraão, Jacó, Elias, Eliseu e muitos outros, e não enxerga o nosso Messias, que fala no Novo Testamento inteiro, né, que foi pouco adulterado ali, que ele desmascarando, né, essas mentiras, né, desmascarando os falsos profetas. Eu, como que eu posso dizer? Eu fiz parte do sistema religioso, porque a família da minha mãe, ela é totalmente religiosa. E quando eu vou falar alguma coisa, a verdade para eles, olha, meus pais, meus tios, meus primos são tudo pastor. Quando eu chego e falo, só existe um pastor e ele deu a vida pelas ovelhas. Ele já começa a me chamar de louca, eu falo que eu estou com demônio, que se eu passar em frente de um templo religioso desse, vão manifestar vários demônios. E é isso que eles fazem, eu me queimo pela família inteira. Durante muito tempo, eu fiquei um pouco afastada deles, porque a única coisa que eles faziam era isso. E quando eu falava com eles sobre a verdade, muitos falavam assim, você quer me ensinar? Você não sabe nem escrever direito, não sabe nem falar. Quem é você para querer me ensinar? Eu tenho curso de teologia. E aí, para as pessoas que estão no sistema, o que importa para eles é isso. Se você tem curso de teologia, se você está bem vestido, se você olha aquele pastor ali fala, faz promessas e tal, é isso para eles que importa. Sabe, irmão? E é muito triste, né? Porque o nosso Messias disse que ele agradeceu ao nosso Pai, olha, Pai, graças te dou, porque ocultaste as coisas do reino aos sábios desse mundo, aos sábios entendidos desse mundo, revelaste aos pequeninos. Pequeninos como? Como a gente aqui, irmãos. Eu, o irmão Robert, o irmão Gabriel e muitos outros irmãos que estão aí, irmão Rafael, que estão aqui partindo o pão da vida e muitas vezes as pessoas não querem entender. Uma vez parei para falar com os testemunhos de Jeová, né? Aí eu comecei fazendo uma pergunta para eles. Vocês sabem o que é o diabo? Aí eles me olharam com uma cara assim, né? Aí eu comecei a falar, falei de Moisés, falei assim, comecei a falar e a pessoa teve aquele choque, sabe? Ela ficou em choque, os dois. E não quiseram falar mais nada. Eu falei assim, e aí, vocês não vão falar nada? E aí, quem é o diabo? Eu perguntei de novo, depois de ter falado para eles, mostrado, tá escrito em lugar tal, vocês vão lá e pesquisa. Aí sabe o que eles falaram para mim? O diabo, eu tô vendo ele aqui em pessoa. Falaram para mim que eu era o diabo. É isso que eles falam, irmão. Infelizmente, a gente é um pouco doloroso ouvir isso assim de cara, né? Porque a gente quer ver os nossos irmãos livres desse sistema, mas é que nem o nosso Messias disse, né? Eles não rejeitam a gente, porque antes deles rejeitarem a gente, eles rejeitam o nosso Messias, é a verdade. É triste, é doloroso, mas a gente vai ajudando aos pouquinhos, como a gente pode, né? Falando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não deu ali, a gente continua, né? E é isso. Tá bom, irmão. Obrigado, irmã. Para você ver como que é uma loucura esse sistema religioso, né? Para você ver, olha,
Deus manda o povo Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, todo aquele povo, andar com uma pá, fazer um buraquinho, fazer as fezes e enterrar para ele não pisar com o pé, porque se pisar com o pé na merda, vai ter que lavar o pé dele, o que Abraão fez. Abraão falava que todo mundo, o irmão Rafael mandou uma mensagem aqui para mim agora, falando, ele me lembrou disso. Mandava Abraão, quando a pessoa tinha que fazer um juramento, tinha que segurar, só para você ver como esse povo era meio louco, tinha que segurar o negócio do outro homem, para fazer o juramento. Para você ver que absurdo. Irmã, eu pedi para você desligar o volume, irmã. Esqueceu? Por favor. Brenda? Obrigado. Então, para você ver, olha essa loucura. Primeiro, manda invadir a terra dos outros que tem dono. As terras têm dono. Eles iam lá, invadia, matava, destruía, estrupava as crianças, as mulheres, matava, roubava e destruía. O que o Messias disse, o diabo e seus anjos iam matar, roubar e destruir. Só que o povo não enxerga. Quando tinha que fazer um juramento, tinha que segurar um homem e segurar no pênis do outro para fazer juramento. Olha que absurdo. Imagina hoje em dia isso, numa Avenida Paulista, num certo dia do ano, no Rio de Janeiro, num certo dia do ano, todo mundo ia querer fazer juramento. Pensou? Vocês estão entendendo onde eu quero falar, né? Porque tem um povo que ia adorar esse negócio desse juramento. Se pegasse esse juramento de ter que segurar no negócio do outro fazer juramento, hoje em dia ia ter festa para todo lado. Que é a época de Azazel, não se esqueçam. É a época dele. E ele adora essas coisas. Tudo que é perverso, eles adoram. Imagina nessas épocas, tiver que fazer um juramento, tiver que segurar no pênis do outro homem. É o que Abraão fazia lá. Olha os absurdos. Invadia a cidade, roubava, matava, destruía. Faziam tudo que não presta. Jacó brincando com Deus. Lutando com Deus. Meu pai, que loucura é essa? Se Deus é onisciente, onipresente, como um ser humano pode lutar com Deus? Ali você vê o diabo disfarçado de anjo de luz enganando o povo e ofereceram riqueza. Irmão Paulo, a palavra está com você, irmão. É isso aí, irmão. É bom sempre ouvir os irmãos e aprender, né? Minha esposa me lembrou de uma passagem aqui agora, irmão, falando desse Deus tão maluco, esse Deus de Israel. Ô Deus tremendo. Se os irmãos quiserem ler, se o irmão me permitir, eu vou até ler aqui. Um abraço para sua esposa. Se ela quiser entrar no Hangout, pode pedir para entrar, tá? Pode, se ela quiser aparecer no Hangout, entrar, quiser falar, é bem-vinda. Pode quiser entrar e só entrar, tá bom? Um abraço para sua esposa também. Quem quer dar um alô aqui é a minha filha, a Raíssa. Pode entrar. Quem quiser entrar, irmão, pode entrar. Essa aqui Depois a gente conversa melhor, eu já estou só ouvindo mesmo. Oi, tudo bem? Pode se apresentar, pode falar. Quiser falar alguma coisa, é bem-vinda, irmão. Pode falar o que quiser. Para mim é um grande prazer, viu, irmão Robert, estar podendo falar assim pessoalmente. Sempre quis muito, né, conversar, nunca tive oportunidade, mas eu sou muito feliz por estar conhecendo vocês, feliz demais pelo Pai ter me dado o privilégio de conhecer a palavra dele, por ter colocado você no nosso caminho, né? E eu sou realmente grata, eu acho que todo mundo já me conhece, dos irmãos, eu sou a irmã Raíssa, eu sou a filha do irmão Paulo e da irmã Elisângela, a mais velha, irmã da Rafaela aí, da Cara. Pouca coisa para falar de mim, eu estou mais com vontade de aprender cada dia mais aí. Vamos tocar no assunto. Abraço. Então, abraço, irmão. Está com você a palavra, João Paulo. De Abraão, de Isaac e de Jacó é tão maluco que ele mandou o povo dele comer esterco, irmão. Os irmãos já leram essa passagem aí, ó? O povo teve que comer esterco de ser humano. Irmão, e também só um minuto, irmão. Só um minuto, irmão. Vou pedir para os irmãos que estão assistindo o Hangout, por favor, todas as passagens que a gente passar aqui, por favor, coloca no comentário aqui para os irmãos. Para quando os irmãos for assistir o Hangout, eles veem no comentário que a gente está falando, e aí eles vão na passagem nas escrituras e ver. Se todos os irmãos estiverem assistindo o Hangout, por favor, as passagens que a gente falar aqui, se vocês puderem colocar no comentário aqui para a gente, eu agradeceria. Obrigado, irmão. Pode continuar, irmão Paulo. Então, irmão, eu gostaria de ler a passagem aqui, né? Ezequiel, capítulo 4, a partir do verso 10, diz assim, ó. Só um minuto, irmão. Então quer dizer que tem mais essa. Essa eu não lembrava, não. Quer dizer que o Deus de Israel mandou o povo comer esterco, comer merda.
Então, vamos ver isso aí, que essa é nova também. Tem mais, em Malaquias também fala que ele esfregou merda na cara dos profetas dele. Eu vou estar lendo esse trecho aqui, irmão, para os irmãos acompanhar, Ezequiel 4, verso 10 e diante, diz assim, ó. E a tua comida que has de comer será do peso de 20 ciclos cada dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte do hin. De tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada. Com o esterco que sai do homem, diante dos olhos dele. O Senhor, assim comerão os filhos de Israel, o seu pão imundo, entre as nações para onde serão lançados. Senhor, Senhor, eis que a minha alma não foi contaminada, nunca comi coisa morta, nem despedaçada desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. Vê, tenho te dado esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. Então me disse, filho do homem, eis que eu torno o teu sustento de pão em Jerusalém, pão por peso, e com desgosto, e água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Irmão, só para comentar, irmão, para os irmãos entenderem, esse esterco aí é o que as pessoas estão comendo na religião hoje. Pode continuar, irmão Paulo. Falando, irmão, o Deus tremendo, além do irmão falar aí que esse Deus não é onisciente, que mandou Abraão, né, cavar para ele não pisar no esterco do homem, aqui ele está mandando o povo comer. Isso, irmão, é um absurdo, né? Em Malaquias também, Malaquias capítulo 2, fala que ele esfregou esterco na cara dos profetas dele. Agora, como pode um Deus desse? O nosso pai, né? Realmente. Ser comparado com o nosso pai. Fala a verdade, como que pode? O povo na religião se achar que esse Deus é o criador dos céus e da terra. É um absurdo, irmão. Absurdo. É uma vergonha. Uma vergonha. Agora, eu fico pensando comigo, irmão. Você falou há pouco tempo aí que a gente fala, né? Ela falou do Senhor Jeová, eu lembrei que o Senhor Jeová veio aqui esse tempo atrás da minha casa e eu falei que o Jeová deles é o diabo. Eu falei de cara aberta. Eles se espantaram assim e falou que eu estava endemoniado também. Se você analisar as escrituras, você vai ver que esse Deus que falava lá com Abraão, com Moisés, que é o Deus Jeová que você está falando aí, né, não pode ser o pai do Salvador. Primeiro, porque o pai do Salvador, né, o Messias veio e falou que ninguém tinha visto ele. Ninguém viu a face do nosso pai. E o Messias o revelou. Fosse o pai ou Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra, então o Messias não tinha necessidade de vir, porque o nome Jeová já era conhecido lá. Então, falei para ela, né? E aí, por diante, eles não dão ouvido e falam que nós somos loucos, né, amor? Então, eles preferem servir um Deus que dá esterco para eles comer. É igual o Morro mesmo fala, esse esterco da religião aí, ó. De esterco para esse povo comer, esse povo não acorda. Infelizmente, eles não acordam, vai fazer o quê, né? É essa loucura, irmão. Eu vi isso aqui, eu fiquei abismado, falei, não pode. E é isso aí, irmão. Não, para você ver, irmão. Ó, esse Deus manda o povo. Esse Deus manda o povo mandar o encosto dele lá, fazer as necessidades, enterrar no buraco. Esse Deus luta com Jacó. Esse Deus manda matar, roubar e destruir. E o povo bate palma e aplaude para esse Deus. Será que eles não percebem que é o diabo disfarçado de anjo de luz enganando o povo? Por isso que o Messias diz, ninguém nunca viu o Pai, ninguém nunca viu a sua voz, nunca viu sua face. E quem vai te julgar é Moisés. Pô, tá na cara. E o povo não quer entender, não. O povo quer ir lá bater palma, ele diz bem claro lá, eu nunca pedi para bater palma para mim.
Quando for orar, vai no seu quarto, tranca a sua porta em secreto. Não é dentro da igreja, dentro de um templo religioso. É no seu quarto. Mas o povo vai lá na igreja. E o que a gente vai falar? A gente mostra a verdade para o povo e muita gente está saindo. O importante é isso. As pessoas estão começando a aprender a ler a Bíblia do jeito correto. Porque é uma enganação só. É muito, muito terrível isso. Irmão Rafael, irmão Rafaela, está com vocês, irmão. Beleza, é engraçado, né? Você vê que como que dá para confiar, né? Esse Deus, ele aprontou uma baderna, seguraram na perna lá, né? Tá escrito na coxa lá. Diz que Abraão, quando foi, ele tinha dado uma ordem pro servo dele, falou, ó, vai lá na outra terra lá do parente da minha mulher e pega uma das filhas dela para casar com Isaac. Aí diz que o servo dele agarrou na coxa dele, a Bíblia tá falando na coxa, né? Eu tenho minhas dúvidas. Então ele vai lá e jura, segura lá na perna do outro e faz o juramento. Depois esse mesmo Deus aí, que muitos irmãos aí eu vejo aí na internet fazendo vídeo sobre dízimo, eles ainda acreditam até hoje que o dízimo era a lei do nosso pai. Eles não conseguiram diferenciar ainda que aquelas leis do diabo, aquele falso profeta Malaquias que estava falando, exortando aquele povo, porque o povo estava enganando o próprio diabo. O povo lá da época estava enganando. E, ó, aquele povo, em vez de oferecer animais, né, aquele sacrifício que o nosso pai nunca pediu, o povo oferecia animais com defeito. A irmã Brenda, aí, os irmãos que estiverem assistindo, ela fez um vídeo muito interessante aí sobre esse falso profeta Malaquias aí. Os irmãos que tiver na descrição aí depois do vídeo, coloca aí para os irmãos ainda ver aí sobre esse falso profeta Malaquias, que já foi desmascarado já. Mas as pessoas ainda querem insistir no erro. Elas não querem acreditar. Elas preferem acreditar mais na religião, mais nos homens teólogos estudados da vida, sabedoria humana, do que nos pequeninos do Pai, né? Mas aí cada um é cada um. E vamos entrar aí um pouco aí sobre o assunto de Isaac, né? Alguma passagem sobre Isaac. Só para lembrar, irmão. Oi, irmão, desculpa. Só para lembrar, se eu não me engano, tem uma passagem de Isaac, se eu não me engano, que Deus aparece para Abraão e promete para Isaac não sei quantas mulheres virgens. Eu não tenho certeza disso. Mas isso lembra muito bem hoje que esses negócios de oferecimento das mulheres virgens lembram o Islã hoje. Pode voltar, irmão. Na verdade, irmãos, o irmão estava comentando aí sobre a questão aí do pinto, né? É interessante que os pastores religiosos já estão fazendo isso, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas tem uns vídeos aí na internet que tem uns religiosos doidos, irmãos, que ele deita assim a pessoa, é loucura, eles deitam assim a pessoa lá, aí o pastor deita em cima dele e fala que para ungir o pênis do homem, para ele poder procriar, poder fazer as coisas deles lá. É uma loucura, irmãos. Tem uns vídeos aí na internet, vocês analisar, que eles estão seguindo aí, estão fazendo o que o Deus dele, maluco, falava. Outra coisa interessante, irmão, que eu queria ressaltar aqui um pouquinho rapidinho, estão falando agora uma teoria aí, irmão, que não, antigamente, ali, quando Deus mandava matar as pessoas, não era morte física, era morte espiritual. Estavam até comentando agora há pouco aí no chat, um pouco mais cedo aí, acho que foi até um tal de Dene que comentou que as pessoas não morriam carnalmente, morriam espiritual. Então, eu vou te fazer uma pergunta, meu irmão. Em Êxodo 32, né, que ali Moisés desce do monte, manda matar mais de 3.000 pessoas. As pessoas morreram fisicamente ou espiritualmente? Pedro, crucificado de cabeça para baixo, ele morreu que jeito? Ele morreu, foi fisicamente? Foi o espírito dele que morreu ali? Depois mostra mais para frente que ele foi sepultado, né? João Batista, degolado. Como é que foi também? Foi com que jeito que ele perdeu esse pescoço dele? Né? Estevão, apedrejado. E tantos outros irmãos. O próprio Messias mesmo morreu ali também. Foi tudo espiritual? Vocês têm que acordar, né, meus irmãos? Vocês querem tanto defender esse sistema maldito e o Deus de vocês que vocês não enxergam as coisas aqui. Se vocês analisarem até em Deuteronômio 21, versículo 22 e 23, ele fala que além de você matar, ele explica depois como que você deve sepultar a pessoa. E esse Deus é tão louco que nem os animais eles poupavam. Eles ensinavam também como matava e como devia sepultar. Aí vocês vêm falar para nós que era morte espiritual?
Se vocês analisar lá, a prostituta não, a adúltera, lá com o Messias, que ia ser apedrejada, que não foi graças ao Messias o que ele falou lá, ela ia ser apedrejada espiritual? Vocês tinham que ter vergonha, né, meus irmãos, de defender um Deus tão carrasco e vagabundo como esse. Vocês querem defender assassino? Vocês vão ser cúmplices do assassinato deles também. Vocês têm que tomar vergonha e abrir os olhos, meus irmãos. Tá aí, ó, é só vocês analisar. É tão simples. É tão simples e eu não sei o que acontece com vocês. Vocês saem do sistema religioso e vão seguir uns caminhos aí, meus irmãos, vai fazendo umas loucuras aí que eu não sei onde vai parar essas coisas. Eu não sei não, irmão. A coisa tá difícil hoje em dia. Bom, estamos entrando um pouco no assunto de Isaac, né? Já que a gente falou de Abraão, meus irmãos. Se vamos falar, ó, só o que eu anotei de Abraão, a gente vai ficar aqui, ó, horas falando de Abraão. Porque o que ele aprontou, meus irmãos, olha, é sem tamanho. Ele fez altar, sacrifício, teve até aquela loucura lá que o Deus dele pede o filho dele lá para ser morto, lá para provar a fé dele. É uma loucura que aconteceu. Vocês que estão em casas, religiosos, principalmente que ainda não conhecem e não entenderam, peguem as escrituras e vão ler e analisar. Vocês acham mesmo que o nosso pai precisaria pedir o filho dele em sacrifício para testar a fé dele? Vocês acham que o nosso pai não conhece o nosso coração e a nossa mente? Você acha que o nosso pai precisaria disso? Nosso pai não precisa disso, meus irmãos. Né? Mas esse Deus aqui de Abraão precisava. Ele precisava ver até onde Abraão era fiel a ele, né? Para cumprir as coisas dele aí. Bom, meus irmãos, de Isaac também, Isaac não fica muito atrás de Abraão, não. Apesar que viu na Bíblia, né? Não conta assim muita coisa de Isaac. A história de Isaac ali é um pouco curta, né? A gente vê que logo ali depois que Abraão, no caso, abençoa ali Isaac, o Deus de Abraão também aparecia para Isaac e falava com ele. Eu vou pegar aqui a passagem. Espera aí, só para os irmãos que estiverem acompanhando aí, ó, que essa benção que Abraão, acho que foi Isaac, né, que deu para Jacó um pouquinho mais para frente, o Isaac lá, o Jacó enganou Esaú. Você vê que os próprios irmãos deles, eles enganou o outro. Foi lá, conversou com Isaac, dê minha benção aí, me traz uma comida. Tem um texto aí que nós vamos abordar mais para frente, os irmãos aí, que ele pegou e enganou Isaac. Isaac já estava cego, ele vai lá, o Todo-Poderoso, né, Jacó, o Todo-Poderoso, vai lá, se veste como irmão dele e recebe a benção lá, que era para Esaú, né? Até entre os irmãos eles roubavam. Eles eram tudo loucura. Mas a fazer o quê? Pois é, meus irmãos, se vocês analisarem aí no capítulo 26 de Gênesis, fala ali que Deus também aparece para Isaac, porque ali Abraão já está prestes a morrer, né? Então, Deus quer manter a promessa ali com Abraão, dando continuidade através de Isaac. Se vocês analisarem também a história, meus irmãos, olha só que loucura. Lembrando que o primogênito, no caso, ali era Ismael, né? Mas o que o Deus, a loucura de Abraão com Sara ali, manda o coitado do menino embora, no meio do deserto ali, é uma loucura também que acontece ali. Né? Você vê a falta de amor ali ao próximo, porque eu penso, né? Eu não sou mãe, mas você vê um filho seu, mandar ele embora com uma garrafinha só de água no deserto, por causa que tem medo do outro, que o outro é o principal, eu acho que isso aí é uma loucura, meus irmãos. Não, o pior, só comentar, o pior é que Abraão é casado com a mulher dele, com Sara, o Deus aparece e manda ele ter filho com outra mulher. Olha que absurdo. Continua, irmão, pode continuar. Verdade, irmão. Você vê ali que ele pegava as escravas também, né? O que chegava ali para ele era bom. Pegava todo mundo, irmão. E ele era homem de Deus, não podia ter escravo, né? E ele tinha. Você vê como que o homem de Deus era esse homem. O interessante, irmão, igual você citou nesse assunto, que hoje em dia, no sistema religioso, se a pessoa é casada com uma pessoa, né, e o casamento não tá dando certo e tal, a pessoa quer se separar, eles falam que você vai pro inferno. Eles falam que você não pode divorciar porque você vai pro inferno. Quer dizer, a pessoa é obrigada a ficar com a outra até morrer porque não pode ter divórcio. Mas o povo lá que eles seguem, que eles adoram, fazia umas loucuras lá. Se eles for analisar lá, tem até um profeta doido aí também, que pegava 2, 3, fazia orgias aí. Eu não me lembro agora quem que é, mas depois eu vou deixar. Não, tem Ló. No Islã, irmão, pode casar, acho que até 4 mulheres. O homem pode ter 4 mulheres. Sim, irmão, podia casar, mas eu tô falando. É descendente, né? Porque para você analisar, se vocês analisar bem, depois do fracasso dos judeus, o diabo usou os judeus, eles fracassaram, os fariseus.
E agora eles estão usando quem? Os saduceus, que é o Islã. Ele trocou de lado, enterrou, deixou os judeus de lado que fracassaram, que é o Deus, os fariseus, deixou de lado porque fracassaram, e aí o diabo agora está usando mais o Islã, que é, para você ver, hoje o Islã está aí em todo lugar. Os judeus fracassaram, os fariseus fracassaram, hoje estão usando os saduceus, que é o Islã. Pode continuar, irmão. Então, irmão, mas é igual eu tava falando para você, e a questão que eu falei, a questão que eles faziam orgia, sabe? Com 2, 3 mulheres, era um com 2, 3. Então, era umas loucuras que eles faziam ali. Se o povo, é que o povo, irmão, eles não leem. Tudo que, quando eles vão a um sistema religioso, tudo que o pastor fala para eles, é homem santo, é homem de Deus. Lê um versículo aqui que Deus está falando que ele é santo, e é isso aí, eles concordam, é tudo certo. Vê se eles vão ler a história. A gente mesmo, quando vai ler, a gente fica abismado, igual esse Deus aí taca cocô na cara dos outros. Olha as loucuras. Mas vê se o sistema religioso prega isso para eles. O sistema não faz isso para eles. Porque até eles sabem que isso é uma loucura. Mas eles omitem das pessoas, né? E em questão do Isaac, irmãos, igual eu falei no capítulo 26, se vocês lerem depois lá, Deus também aparece lá para Isaac, né? Dá a continuidade para ele. Vamos reforçar também que Isaac, ele era um homem muito rico, irmãos. E no mesmo capítulo 26, no 12, no versículo 12, fala que ele também era muito rico. E Isaac era mais rico que Abraão ainda. Porque dizem que como fala? Quando continua, né, a descendência de Abraão ia ser abençoada, então, diz que Isaac era mais rico, e se vocês observarem mais para frente no mesmo capítulo, ele era mais ganancioso do que Abraão, ele tinha o olho mais gordo ainda do que Abraão. Se vocês lerem o capítulo, vocês vão ver o que Isaac ainda faz para poder ganhar ainda mais dinheiro aí com as loucuras. Também vou só dar uma breve parte também, que Isaac faz a mesma coisa que Abraão fez com a mulher dele lá. Ele chega lá para as pessoas e mente, falando que a Rebeca, no caso, era irmã dele, não era esposa. E as pessoas ali para quem ele mente, fica até abismado, porque eles falam assim, nossa, Isaac, mas por que você mentiu para nós que ela era sua irmã? Né? Por que você não falou que era sua esposa? Porque se nós tivesse ficado com ela, achando que ela era sua irmã, o pecado caía sobre nós. Né? Então, você vê assim, que eles, além dele fazer as loucuras deles lá, ele ainda omitia coisas lá para as pessoas, né? E ainda, mais para frente, o Deus dele ainda, condena essas pessoas aí a qual Isaac mentiu aí. Tá no capítulo, irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui. Gênesis 26 também, no capítulo para frente, aí no 7, no 8, tá contando aí a história. Mas eu vou passar a bola, irmãos, senão... É muita coisa para nós falar. Deixa os irmãos comentar também. O Robert caiu. Já ele volta aí. Não sei se essa gravação ainda está no ar aqui ainda. Tá sim. Irmãos? Tá no ar, só que o irmão Robert caiu. Ô, irmão Gabriel. Então vamos Gabriel, continuar. Pode... Então. Assim, quando eu escutei a primeira vez, assim, vamos dar um exemplo. Quando eu escutei a primeira vez que Moisés era o diabo, né? Eu pensei assim, como, né? Como? Tipo, se Apocalipse falava dele como se fosse, tipo, uma pessoa boa, entendeu? Ou a Bíblia, né? Porque quando a gente não entende a verdade, a gente acha que a Bíblia é pura e santa, né? Não tem nada de errado ali, tudo que diz é verdade, entendeu? Aí, conforme a gente vai entendendo, a gente vai vendo o principal fato. Por que o nosso pai lá de cima, eu pergunto para as pessoas assim, quando as pessoas duvidam da Bíblia, porque nosso pai lá de cima, ele mandou um homem e não um livro, entendeu? Por quê? A resposta é a mais simples do mundo. O livro, você vai lá, apaga a palavra, troca a palavra, tira uma vírgula de lugar, entendeu? Coloca um ponto final onde não tinha. Conta a história que você quiser, é só você apagar e trocar. Agora, um homem, um Messias, por exemplo, o único jeito de você mudar o que ele falava seria matando ele, entendeu? Não teria outra forma, entendeu? Porque até enquanto ele estivesse vivo, ele ia falar a verdade, entendeu? Agora, adulterar o que sai da boca dele é impossível. Agora, a Bíblia veio montada aí por eles para enganar a gente mesmo.
como o Messias disse, né, para não remendar o pano velho no pano novo, né? A gente pega a palavra dele pura, para que vai adicionar, para que vai ficar dando ouvido para Moisés, para Isaac, para Jacó? Se nós já tem o Messias, já tem a palavra dele que é pura, para quê? Para que colocar coisa? Para que colocar fermento, entendeu? No pão? Não precisa. O pão já está puro, já. Não precisa adicionar mais nada. É só ler o que o Messias falou e pronto. Agora isso daí de Moisés aí. Se eles vissem um Moisés hoje em dia, se, por exemplo, o Valdomiro começasse a mandar as pessoas sacrificar filhos, as pessoas não iam. Entendeu? As pessoas iam ver. Mas não, mas como eles vêem na Bíblia, no livro lá, eles idolatram, não falam, não, tá certo, é coisa de Deus. Entendeu? Só que não, você tem que imaginar como se fosse você hoje. Vocês falam de Davi, que Davi é o povo de Deus. Se os brasileiros hoje, que idolatram Davi, vivessem na mesma época que ele, Davi matava. Por quê? Porque não é judeu. Não é do povo dele, entendeu? Sua criança, se Davi invadisse a cidade aqui, São Paulo, por exemplo, ele ia matar até as crianças, até seus filhos, entendeu? Esse povo aí não é o povo do nosso pai. Não tem como uma árvore boa dar fruto ruim, entendeu? A árvore ruim dá fruto ruim, a árvore boa dá fruto bom. Não tem como. Ele cantava lá e tal, mas o Messias falou sobre ele, por exemplo. Falou, ó, esse povo me louva com os lábios, mas o coração tá longe de mim. Entendeu? É só pensar um pouco. Ele só louvava com os lábios, mas o coração... Você quer falar, Will? Tudo bem. Entendeu? Ele só... Coração... O Messias falou várias coisas, deu várias dicas. Várias e várias dicas. Dos 10 mandamentos, ele deu dicas. Ele assinou embaixo os 10 mandamentos. Em nenhum momento ele assinou o que Moisés dizia. Também tem uma passagem que o Messias diz assim, ó, não se pode ter 2 senhores. Não se pode servir o Messias e a Moisés. Só que tá mamon, né? Hoje em dia tá mamon. Só que o que o Messias quis dizer... Você não pode servir o Messias e Moisés. Você não pode servir o Messias e Valdomiro. Você não pode servir o Messias e nenhum outro, entendeu? É só o Messias que tem que ser a palavra, o guia, entendeu? Não tem que esquecer esse negócio de Moisés aí. Isso daí é coisa do passado já. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Isso daí é pano sujo. É odre velho, entendeu? Você tem que colocar tudo novo. Você tem que colocar a palavra do Messias, velho, num corpo novo. Você tem que esquecer o passado. Quando você acreditava em Moisés, Isaac, Jacó, isso daí já foi, entendeu? Agora é novo. Tudo se fez novo, entendeu? Quando tinha os profetas, o que valia era a palavra dos profetas, os verdadeiros. Por exemplo, Isaías, Jeremias foram 2 profetas verdadeiros. Agora, o resto, a maioria, tiraram, queimaram os livros deles, não colocaram na Bíblia, entendeu? Não sobrou nem história deles, praticamente. Quem quer falar agora? Fala aí, irmão Paulo, para nós ouvir. Elisângela também. Boa noite, irmãos. Eu estava aqui de ladinho ouvindo aqui os irmãos falar. Muito bom ouvir os irmãos, conhecer o irmão novo aí, que, bom, para mim é novo. É um prazer, irmão, conhecer, né? Não conhecia ainda o irmão Tiago, o irmão Gabriel, gosto muito dos vídeos do irmão, sempre estou assistindo, acompanhando. Inclusive, esse último que o irmão postou, eu assisti, muito bom, né? E os irmãos já falaram quase tudo, não tem, assim, muita coisa o que falar, não. Eu estou mesmo assistindo, ouvindo aí os irmãos falar, aprendendo com os irmãos, e a gente fica indignado, né, quando você começa a estudar sobre esses homens aí. Quando eu fiquei sabendo que o irmão ia fazer esse hangout, Abraão, Isaac, Jacó, eu, como já muito assim, adorando, né, as palavras desses homens, seguindo os ensinamentos deles, para mim me dá nojo, né, é motivo assim de repugna, minha alma tem nojo mesmo dessas coisas, porque para mim não dá mais, né? Eu demorei muito para abrir os olhos, eu acho, e agora que eu consegui enxergar a verdade, me incomoda até ler sobre esses assuntos, sobre ver isso daí, esses homens
que não tem nada a ver com o nosso pai, né? Eles estão mesmo disfarçados